at me, you little shits! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Fala galera, beleza? Eu sou o Dalton Acheroff e hoje é dia de a gente falar, finalmente a gente vai conseguir falar, eu acho, né? Sobre esse tema que a gente está querendo falar há um bom tempo já, que é sobre o pós-terror, um tema bem enigmático, bem polêmico e bem sobrenatural. E para me ajudar nesse compromisso com o mundo do outro lado, né? Do outro lado dessa ponte, tá aqui comigo o nosso amigo Efraim Fernandes. Fala galera, a gente vai debater aqui sobre o que seria o pós-terror, se esse termo é correto, se é só invenção de moda, o que caracterizaria o pós-terror. E claro, a gente separou, fez uma listinha aqui com alguns filmes que se enquadram nessa categoria de pós-terror. É bem interessante a gente iniciar, né, o podcast falando sobre o que seria o pós-terror, fazendo essa pergunta realmente, né? Será que realmente existe isso de pós-terror? Porque, como a gente já tinha conversado antes, né? A gente vê que essa tendência do pós-terror ela surgiu como uma quebra de paradigma. Só que a gente não viu um paradigma sendo estabelecido previamente. Então não há uma subversão do gênero, né? Não há algo que a gente vai dizer que, nossa, é revolucionário ou algo do tipo. Porque a gente tem uma temática que é a boa e velha temática do terror sobrenatural, que vem sendo estabelecida nesses novos filmes. Tudo bem, vem em contrapartida sim a esses filmes de mais tendência de jumpscare e tudo mais. Mas não chega a ser uma quebra de paradigma porque não havia sido estabelecido um paradigma anterior. Porque a gente vê que ainda há os mesmos elementos que a gente vê, seja o terror sobrenatural, o terror psicológico ou o terror gore, enfim, a gente ainda tem os mesmos elementos de filmes clássicos, por exemplo. Então por que os filmes clássicos não são chamados de pós-terror se os atuais ainda têm esses mesmos elementos desses filmes clássicos? E aí? Então essa caracterização do pós-terror pode ser um nome talvez gourmetizado, pode ser um nome do momento para tentar chamar mais gente, para chamar mais público para assistir o filme, mas independente do termo, são elementos que a gente vê em filmes clássicos que continuam sendo garantia de levar as pessoas até hoje para o cinema. Exatamente, isso que o Efraim falou isso que o Efraim falou é uma verdade praticamente absoluta, porque é como se você estivesse vendendo um sorvete, né? É o exemplo que eu sempre uso aqui. É como se você estivesse vendendo um sorvete com calda de avelã, aí você vende só como sorvete. Mas aí se você for vender o sorvete com Nutella, que é também avelã, você vai falar o quê? Um sorvete gourmet, é um sacolé gourmet. Então é basicamente isso, a gente entra... tem algumas opiniões que podem divergir em certos pontos, mas a gente entra no consenso aqui de que o pós-terror é basicamente um nome comercial, né? Para essa nova leva de filmes que está surgindo aí. Foi como o Efraim também tinha comentado aqui muito preciosamente, né? Esse rapaz ele sempre fala as coisas de maneira preciosa. A gente tem elementos dos filmes clássicos que, se fossem lançados atualmente, se enquadrariam perfeitamente numa questão de pós-terror. O exemplo que eu sempre uso do Iluminado, por exemplo, né? Filmaço, que pra mim é um clássico absoluto. E é um filme que ele ajudou a estabelecer vários outros filmes que sugaram, que puxaram, que mamaram na teta do Iluminado por trazer, ou melhor, reapresentar esses elementos que a gente vê no filme O Iluminado. Exatamente. Então é aquilo, né? Se o filme fosse lançado hoje pela A24, talvez, seria considerado um filme de pós-terror. Que, por sinal, um ótimo estúdio, e a gente fez uma listinha de filmes, e alguns desses filmes fazem parte desse estúdio. Fiquem de olho nesse estúdio, é muito bom. Então, galera, fizemos uma listinha aqui, claro, são muitos os filmes que são oportunos pra gente falar sobre isso, mas a gente tentou fazer uma listinha mais enxuta de filmes que vale a pena a gente poder estar debatendo por N diversos assuntos. O primeiro filme que eu queria comentar aqui é o Babadook. Que é um filme que eu gostei bastante. Nem todo mundo curtiu. Aliás, essa lista ela tem filmes que acabaram divergindo de opiniões, né, com a galera. Tem gente que adorou e tem gente que odiou. A gente gostou muito por questões técnicas, por questões sobre o que a história fala, sobre os elementos que a gente vê nas histórias. O Babadook é um filme especificamente que eu gostei bastante porque ele lida
com essa questão do luto, da culpa, do medo, problemas psicológicos, e a forma como isso é representado imageticamente, a forma como isso é representado nas imagens do filme é muito interessante. É aquela velha história do terror psicológico. Sim, tem um quê sobrenatural nesse filme, mas tem uma questão psicológica também, sobre como você lida com o luto, você olhar para a escuridão e a escuridão te olhar de volta. Isso é um reflexo do que acontece na sua mente nesse momento que você se encontra completamente desequilibrado. E a personagem principal, que é a Amélia, interpretada pela Essie Davis, eu não sei se ela recebeu algum prêmio, alguma indicação, mas a atuação dela, você sente tudo, você sente o que ela sente, sabe? A relação dela com o filho dela é uma coisa completamente angustiante, é uma relação muito tóxica em alguns momentos. Abusiva, né? Você vê que o menino, até mesmo o menino, para ele demonstrar amor com a mãe, ele é bruto, ele abraça, mas ele esgana a mãe. E a mãe, coitada, ela tá perdendo o controle da vida dela, né? Ela ainda vive o luto pelo marido dela ter morrido no dia que o garoto nasceu. E o garoto leva isso até de uma certa forma tranquilo, entre aspas, né? Mas fazendo comentários que deixam as pessoas, né, um pouco sem graça, né? Porque ela fala, porque o dia que meu pai morreu foi o dia que eu nasci. Então você imagina uma criança daquela idade pequena lidar com o luto de uma forma não tão saudável e deixando as pessoas à volta desconfortáveis. Então é um filme que vale muito a pena. Alguma coisa a dizer, Dalton? Porque esse filme é sensacional pra mim. Eu também gosto muito desse filme. Dessa lista, um dos filmes. Assim, tem 2 filmes nessa lista que eu tenho poucos problemas. Um deles eu não tenho nenhum problema. Esse eu tenho alguns pequenos problemas. Não no filme em si, né, mas sim na conclusão do terceiro ato. Eu acho que não foi muito feliz em alguns aspectos ali, mas isso é um preciosismo da minha parte. O filme, numa estrutura geral, assim, ele é muito bom, ele é excelente. Então, o que eu tenho a acrescentar esse filme é justamente isso, né? Eu tenho alguns pequenos problemas com como ele termina, né? A conclusão, propriamente dita, do terceiro ato. Mas o filme, no geral, é muito bom. Ele tá nessa lista justamente por fazer parte dessa gama de filmes que são considerados pós-terror, né? E eu sempre comento isso, que uma cena do filme que eu gosto muito é aquela onde a Amélia tá lavando a louça e ela olha pela janela, ela consegue ver a sala da vizinha dela, a outra casa. Aí ela volta de novo a olhar pra louça, ela olha de novo pra casa e aparece Babadook lá. Essa cena não tem som, ela não tem um susto, é só a reação da Amélia, deixando uma louça cair, se eu não me engano, que faz com que aquela cena seja assustadora. E claro, a imagem ali do Babadook, que é uma figura totalmente aterrorizante. Se eu visse aquilo na minha frente, eu com certeza não ia ter aquela reação mínima que a Amélia teve. Se fosse no cinema convencional, teria aí o artifício de um som alto, que seria o jumpscare, que é uma coisa que sim funciona quando feito de maneira sábia. É uma coisa que eu tenho percebido nos filmes mais mainstream, né, os filmes do circuito comercial, é que às vezes a gente tem uma história rasa, pode ser até uma história boa, mas às vezes a gente tem uma história rasa e a gente tem repetidamente pretexto para ter um jumpscare. Então, assim, quando bem feito, você toma aquele impacto, é bacana, você sente aquela adrenalina, mas quando isso é usado até a exaustão, sabe, isso se torna... Você fica anestesiado, você não sente mais o impacto daquela história. Isso me lembrou um filme que não está na nossa lista, mas que poderia muito bem entrar, que é o Jogo Perigoso, da Netflix, que também é baseado no romance do Stephen King. Jogo Perigoso eu não conheço. Jogo Perigoso está na Netflix, o Efraim não conhece, então ele está cometendo um crime contra o Mesa pra 4. Vale muito a pena ver esse filme. Também é um filme que, agora parando pra pensar aqui, a gente nem tinha comentado isso antes, mas parando pra pensar, eu acho que entraria nessa lista de pós-terror. É o que a mulher tá amarrada na cama? Isso. Filmaço. Isso é muito bom. Filmaço. Inclusive tem uma cena que é um mini spoiler, tá? Pra quem ainda não viu, pode pular aí alguns segundinhos do podcast, porque vai rolar um mini spoiler aqui. Isso que o Efraim falou sobre o jumpscare ser usado exaustivamente, né? Aqui também a gente pode usar o artifício do sangue nesse filme do Jogo Perigoso, que ele não aparece tanto sangue assim durante todo o filme. Quando precisa mostrar, que é na hora que ela corta o pulso para poder tirar a algema, que é uma cena bizonha, cara. Me lembrou muito de Jogos Mortais, inclusive, porque aparece ali a pele dela, os ossos e tudo mais. Então, eu acho que se o filme decidisse mostrar isso o tempo inteiro, quando chegasse essa cena, o impacto ia ser bem menor. Bem menor, e você acaba não atingindo o público da maneira que a história deveria.
É por isso que eu acho que Babadook é um filme que precisa ser visto, ainda que você não goste, ainda que você não curta. Como você falou, o terceiro ato, mais ao final, ele já cai um pouco mais na convenção do gênero terror, né? Que é o porão, é o cachorrinho que tu sabe que vai se dar mal em algum momento, é o porão, é a mãe perseguindo o filho, porque no início a gente vê que ela tem esse problema de... O garoto tem esse problema de relacionamento com as pessoas, tanto é que a mãe é chamada na escola para eles terem um cuidado especial com a educação do menino, aquela coisa toda. Então, depois de um certo tempo, existe uma inversão, o qual você começa a torcer pelo menino. Outro spoiler aqui, tá, gente? Você começa a torcer pela sobrevivência do menino, porque a mãe dele, que é a Amélia, ela fica possuída pelo Babadook, né? Então ela começa a agir de maneira muito bizarra, querendo sangue. E o garoto, né, é a vítima depois do cachorrinho, né? E o que acontece? Você começa a lutar para que o garoto possa sobreviver. Então, o filme ele mexe bem com as emoções e as expectativas de quem está assistindo. E claro, ele cai sim no momento na convenção de gênero no final, que não me incomodou. Eu achei bacana, como eu disse, né? Porão escuro e tem que entrar lá para resolver o negócio e tal. Mas foi o finalzinho mesmo, que é uma coisa que acontece, que isso aqui eu não vou contar para vocês, que eu fiquei assim, tá, eu entendi o porquê disso ter acontecido, eu entendi que ela conseguiu ultrapassar, vencer aquele desafio que é o Babadook, mas eu não gostei da forma como finalizou por conta de um comportamento do Babadook em relação à Amélia, e a Amélia em relação ao Babadook. Mas, no geral, gente, vocês precisam conferir esse filme, porque é um filme maravilhoso, cheio de camadas, que, como eu falei, ele toca em aspectos como luto, depressão, angústia, medo e insegurança, e tudo isso todo mundo está passível de sentir, né? Então eu acho que é aí que a história ganha o espectador. Por mais que hajam elementos sobrenaturais do bicho-papão e tudo mais, ele dialoga com o espectador com coisas que qualquer um pode estar sentindo. E o filme representa isso com imagens maravilhosas e assustadoras. Você olhar para o canto escuro e você não saber o que tem de volta no canto escuro te olhando. Isso também, só pra gente finalizar, é um mérito grandioso da diretora, né, Jennifer Kent, que ela consegue conduzir a história de uma maneira tão brilhante, assim, no meu ponto de vista, que até mesmo o jogo de câmera pode te assustar, porque você não consegue saber o que vai acontecer depois que ela terminar de fazer a curva com a câmera. Exatamente, né? O jogo de câmera desse filme é sensacional. Pois é. E então, esse filme é um filme que é super recomendado aqui pela gente pela gente, tá certo isso? Por nós. Por nós. É mais bonitinho. Por nós aqui do Mesa Cast, do Mesa pra 4. Não vejam sozinhos, tá? Principalmente se vocês estiverem numa floresta escura, com barulhos de coruja à noite. Então, por favor, evitem Não isso. façam que nem a mim, que fui ver o filme de madrugada porque não tinha nada pra fazer. É um pouco complicado. O Efraim ele acabou de me confidelizar aqui, não sei falar. Confidenciar, olha, eu sou burro, gente, desculpa. Que ele tem a bexiga pequena, né? Então exatamente. Ele mija de 2 em 2 minutos. Então imagina essa pessoa aqui vendo um filme desse de madrugada, tendo que ir ao banheiro daqui a pouco. Não é uma combinação nada inteligente, mas vejam o filme e tirem suas próprias conclusões. Galera, próximo filme que a gente precisa debater é um filme chamado Hereditário, do diretor Ari Aster, do estúdio A24. Já falei, fiquem de olho nesse estúdio. Hereditário é um filme bem bacana. O Ari Aster, ele tem uma filmografia curta, mas pra mim, ao meu ver, é satisfatória. Claro, nem todo mundo concorda, tem gente que não gosta tanto dos filmes dele, e eu super entendo os motivos. E Hereditário, ele é um filme que conta de uma maneira bem peculiar sobre a desestruturação familiar, sabe? Você vê a ruína de uma família, e a Toni Collette é a melhor coisa desse filme por conta da atuação dela. Você vê o quão entregue ela tá. São camadas e camadas e camadas que você vê na construção dessa personagem, o que faz desse filme não só apenas um filme de terror sobrenatural. Sim, existe esse elemento. Esse elemento é gatilho para muitas coisas na história. Mas, antes de tudo, eu gosto de pensar o filme como um grande drama familiar, uma tragédia familiar. E todo mundo nessa história é uma peça nessa engrenagem que faz a história funcionar muito bem. E eu, particularmente, só de falar eu já me arrepio. A Toni Collette, ela está simplesmente sensacional nesse filme. É uma ótima atriz. E eu acho que vocês precisam ver esse filme. Dalton, qual o seu pensamento sobre esse filme Hereditário? Eu sei que você não curte tanto o Ari Aster, mas
pra tu, o Hereditário? Pra mim o Ari Aster ele tem dois lados, né? Um lado bom e um lado ruim. O lado bom produziu Hereditário. O lado ruim produziu Midsommar, que a gente vai falar daqui a pouco. Ao meu ponto de ver, foi ótimo, né? Mas ao meu modo de ver, o Hereditário é o filme completo, cara. É um filme onde você consegue enxergar todos os elementos de terror ali, que são aqueles elementos que realmente funcionam, que a gente pode até chamar de clichê, mas que ele consegue converter esses clichês numa história muito bem produzida, muito bem escrita e, como o Efraim falou, muito bem atuada, né? Não tem um ator nesse filme que seja ruim. A gente pode até entrar numa discordância aqui em relação à menininha, né, que faz a filha ali da família. Mas eu acho que a menininha, ela tem um visual diferente, tem um visual meio creepy, mas é proposital, pra te causar essa estranheza não só na aparência, mas também na forma. Como ela é, como ela age, como ela conversa, como ela interage com as pessoas. Então, eu concordo plenamente. Tô dizendo que tem gente que vai entrar nesse ponto de discordância porque vai achar que a garota é uma atriz, não sei o quê. Mas, pô, o que ela entrega ali era o que estava sendo pedido. Exatamente. E o que ela consegue fazer com poucas palavras e poucas cenas, poucas expressões até mesmo no momento fatídico lá, né, onde ela vai ficar entalada com as nozes lá, que ela é alérgica, não sei o quê. E aí ela perde a cabeça. Ela literalmente perde a cabeça, que a gente vai chegar nesse ponto. O que ela precisa entregar ali, ela entrega de forma maestral. E eu acho que a premissa do filme ela é muito boa. O filme se desenvolve de uma maneira muito sensacional, só que ele começa a se perder, mais uma vez, né, naquelas convenções do gênero, que são... Acho que tem um filme nessa lista aqui que ele consegue subverter plenamente essas convenções de gênero, que a gente vai chegar nele daqui a pouco, mas eu acho que... Não sei se chega a ser um vício do Ari Aster, porque ele não chega a cometer isso no outro filme dele, mas acho que é um vício do próprio gênero, né? Porque chega um momento onde você, ao meu ver, né, você meio que não sabe mais pra onde ir, não sabe mais o que subverter, aí você precisa utilizar dos elementos, por exemplo, do jumpscare, ou da pessoa correndo na parede num momento assim de tensão. Não são elementos que me incomodaram, pelo contrário, eu achei que isso serviu pra encerrar a história, né? Porque mais ao terceiro ato, lá na frente, realmente a gente tem aquela coisa da pessoa parada no teto, um cara de louco pelado no escuro te olhando com uma cara de louco, que você não sabe qual é desse cara, né? Exatamente. E você tem que lutar pra sobreviver, então começa aquele jogo de gato e rato. Então isso não me incomodou. Por que muita gente não gosta do Ari Aster? Porque o desenvolvimento dos personagens é uma coisa, como é que eu posso dizer? Ele é tudo feito num certo tempo, num certo ritmo, ele é feito num ritmo mais cadenciado, e aí a galera que tá acostumada, que gosta de ver, por exemplo, a Invocação do Mal, a galera não vai tanto curtir esse filme, porque não é susto atrás do outro, mas o impacto psicológico, a construção dos personagens, eu acho uma coisa interessantíssima. A gente tem a Toni Collette, que faz a Anne, e ela sempre se sentiu culpada pelos erros da mãe, porque a mãe é extremamente manipuladora. E já de cara no início do filme a gente vê que a mãe dela falece, a mãe dela morre. E aí ao longo da história ela vai descobrindo coisas muito bizarras relacionadas à mãe, e mesmo com a morte da mãe, a personagem da Toni Collette, no luto dela, ela se sente culpada pelas ações da mãe, ela se sente inapta, porque, sei lá, como se ela não sentisse aprovação da mãe mesmo depois da morte dela. E aí a gente tem a construção dos outros familiares, que é a Charlie, que é a garotinha, né, que ela tem um visual diferente, ela é esquisita, e ela como se fosse quase uma pária, sabe? Uma coisa deslocada que ninguém quer muito perto, a não ser a família dela, óbvio, né? Mas até o irmão dela já meio que não quer andar muito com ela, porque a mãe vira e fala: você vai na festa, filho? Vou, então leva a tua irmã. Mas mãe, leva a sua irmã pra festa. E aí chega na festa, né? Ela claramente tá lá, deslocada, né, e tal. E aí o moleque tá louco pra fumar maconha com os amigos e tal, e a menina vai lá, ele fala: olha lá, tem bolo de chocolate, vai lá, come lá, tipo, dando meio que um passa fora na irmã. Não façam isso com seus irmãos e irmãs, pelo amor de Deus. Nem com os primos. Tá? Não façam isso. E aí a menina... Principalmente se eles forem alérgicos a alguma coisa, não deixem eles sozinhos numa festa. Exato. E a menina é justamente alérgica a nozes que tem no raio do bolo. E aí ela começa a não conseguir respirar, e eles pegam o carro, partem pra trazer apoio, ajuda pra ela, o irmão dela, né? E aí tem uma cena que é extremamente impactante, que é a Charlie literalmente perdendo a cabeça, porque bate num poste e arranca. E nessa cena eu acho muito... uma coisa que me chama bastante atenção
é a atuação do garoto. A câmera fecha no rosto dele, dá um close na cara dele, e a reação física e emocional dele, não tem música, é só o garoto e a câmera. E você vê a expressão de dor, de medo, de eu acabei de perder, eu acabei de matar um ser humano, eu acabei de matar a minha irmã. E a câmera fecha, e o que ele faz? Ele pega o carro, vai pra casa, como se nada tivesse acontecido, vai dormir, e na manhã seguinte, isso o corpo da irmã dentro do carro. A cabeça tá perdida em algum ponto na estrada. E de manhã cedo, a mãe vai pegar o carro para sair para fazer alguma coisa, e o choro dessa mãe, o choro da Toni Collette, é uma das coisas mais horríveis que eu já ouvi na minha vida. Para você ver o impacto emocional que ela causa na família e no espectador. Porque ela tá tão bem, ela tá tão entregue nesse filme, cara, que quando eu penso nesse filme, uma das coisas que eu mais lembro é o choro dela. É o choro de uma mãe que perdeu uma filha. Cara, isso é uma das coisas mais horríveis que você pode ouvir, que você pode ver. E aí começa essa desestruturação familiar. O pai tenta ser o cara mais centrado do mundo e tal, mas tu vê que ele não tem controle algum sobre o que está acontecendo. O filho, ele tá lidando com o luto da pior maneira possível, meio que não falando, não se expressando. E a mãe tá cada vez mais surtando e indo a grupos de apoio. E aí entra o lado espiritual da coisa, que ela tenta se comunicar com a Charlie, né, por meio espiritual. E uma das cenas pra mim nesse filme que mostra bastante essa coisa da desconstrução familiar é a cena do jantar. Puta que pariu! Essa cena do jantar, quando a Annie fala: eu sou sua mãe, ela basicamente fala assim: seu merdinha, tu cala a porra da tua boca e quem manda nessa merda sou eu. E você vê a efervescência emocional nessa cena, e o pai ali, sabe, tipo assim, caladão e tentando... Gente, eu acho que já deu, né? Vamos parar, tipo, tentando fazer... mediar o assunto. E não tem controle nenhum nessa cena. E pra mim, acho que a cena, uma das cenas mais impactantes do filme é esse jantar. E o mais legal dessa cena também é quando, depois que ela fala isso, né, que ela bate na mesa, levanta rápido assim, manda um eu sou sua mãe na cara dele e tal. Você consegue perceber que mesmo depois dela ter dado esse tapa sem mão nele, você percebe que logo depois ela faz uma expressão de tipo de que tá se compadecendo dele, né? Pô, eu tô falando com meu filho. Exato, você tá acalentar o filho de uma certa forma, exato, porque sabe que ele também está passando por luto e tá tentando entender o que ele tá sentindo. Então, apesar do esporro, ela ainda assim tenta abraçar ele. É o que toda mãe faz, né? Toda mãe faria. E se a gente for parar pra pensar, tanto o Babadook quanto o Hereditário são dois dramas familiares. Perfeito. Né? A gente consegue encaixar isso num drama familiar, como o Midsommar também, só que numa escala menor, digamos assim. Né? Sim. Mas, pô, os dois são perfeitos. E eu só queria voltar rapidinho, antes da gente passar pro próximo, na cena que a Charlie começa a passar mal na festa. Você percebe que em nenhum momento, por mais que a Charlie se sentisse ali deslocada da festa e tal, em nenhum momento, uma coisa assim, uma bobeira que eu percebi, mas em nenhum momento as pessoas ali da festa menosprezam a Charlie, né? Tanto é que ela consegue um bolo tranquilamente. Sim. Ela aparece com o bolo comendo depois, sentada no sofá, e obviamente as pessoas não falam com ela, talvez por achar ela estranha ou por realmente não conhecer ela. Mas e depois também o abraço que o irmão dela dá nela quando ela tá passando mal, não sei se você lembra, que ele bota ela no colo, quase como se fosse um macaquinho, sabe? Que eles se abraçam assim. E tipo, aquela cena pra mim é muito boa, cara, porque ele estava se importando tanto com a irmã dele naquele momento que abraçou como se fosse o pai dela, sabe? Sim. Uma coisa bem paternal, de querer cuidar mesmo. E logo depois da cena da cena que ela perde a cabeça, tem uma parte muito específica dessa cena que ele dá uma olhada no retrovisor e volta o olho rapidinho. Tipo, ele vê o que realmente aconteceu, tipo, como se não estivesse acreditando, né? Sim. Ele olha o retrovisor e volta o olho pro volante. Aí depois ele, como o Efraim falou, ele vai pra casa, cara. Porque o filme tá querendo dizer naquele momento o quê? O que você faria? O que você ia fazer se estivesse no lugar dele? Tu ia pegar a cabeça da irmã e colocar no banco de trás e rumar pra sua casa? Brother, eu não tinha muito o que fazer. Então o filme tentou mostrar aí, e a atuação do moleque é excelente nesse ponto, que realmente não tinha o que fazer. Aí depois vem o choro da mãe, que é realmente impressionante. Tem a briga no jantar, que é a melhor cena do filme. Aí, mais uma vez, aí foi bom até o Efraim concordar comigo pra vocês não acharem que eu sou chato. Realmente, no terceiro ato, tem algumas ali... algumas coisas que podem ser complicadas, que não incomodou tanto assim o Efraim, mas que me incomodaram um pouquinho mais.
mas a gente pode ver que, pelo menos nesse ponto, a gente consegue concordar que as coisas estavam caminhando tão bem, deu uma leve tropeçada, mas que não chegou a desmerecer toda a obra. Mas tinha que haver um encerramento. Talvez o encerramento tenha se dado como foi, porque assim, tem que ter um momento mais impactante, tem que ter um momento do susto, tem que ter o corre-corre, tem que ter aquele famoso gato e rato, tem que haver aquele momento mais padrão dos filmes de terror. Eu curti, eu gostei, eu me caguei vendo essa cena. Eu me cago com filmes de terror, eu não sou a melhor pessoa pra falar de filme de terror, porque realmente eu tenho um cagaço com filmes de terror, mas eu achei que foi um fechamento, o qual ele tentou trazer algo mais convencional do gênero, pra meio que ser um elemento a mais ali na história e poder fechar a história. E o final da história eu achei muito bom. Então, é um filme que, como eu falei, né, ele diverge, ele divide opiniões, né? Ari Aster é um cara que tem essa característica de dividir opiniões. Eu adorei o filme. Galera, próximo filme, Midsommar. Midsommar, que é um filme que o Dalton não gosta, ele odeia esse filme, ele acha... Não, para, não odeio o filme. Eu não odeio. Assim... não odeia, agora não odeia, né? Não, é que tipo assim, porque não é que eu chegue a odiar, essa palavra eu acho muito forte, eu não gosto com muita força. É porque assim, o que acontece é o seguinte, o que deu certo no Hereditário foi retirado aqui no Midsommar. Aí que entra muito o meu problema com o filme. Tudo bem que ele tenta subverter aquele lance do terror ser no escuro, né? Que o Efraim falou no início, né? De você olhar pro escuro e não saber o que tá olhando de volta. Enquanto que no Midsommar tudo é muito lúdico, tudo é quase etéreo, né? Cores lindas, natureza, luz do sol. E quem diria você fazer um ambiente que consegue ser aterrorizante, apesar de não ser um filme de terror, né? Eu não considero Midsommar um filme de terror, mas você ter elementos assustadores à luz do dia. Assim, é o mérito do filme, essa parte? Eu concordo. A fotografia do filme é excelente. O filme tem uma premissa excelente. Tanto é que o Hereditário ele começa como uma fagulha e se transforma numa explosão. Aqui já é o contrário. Começa com uma explosão, uma cena, ao meu ver, perturbadora. Pesado, eu achei pesado. Que a gente não vai contar, veja o filme, tá? Porque eu acho que contar essa cena seria spoiler, porque essa cena nem no trailer tá. Não? Tá, eu acho que não. Porque no trailer é tudo colorido e essa cena é meio dark zona. Eu não lembro, depois a gente vê. Mas assim, eu acho que o que deu certo no Hereditário e foi retirado aqui pelo Ari Aster no Midsommar foi justamente o lance da construção do terror ser aos poucos, né? Aqui a gente tem essa construção do terror aos poucos? Temos. Só que é tão vagarosa e de uma forma, de uma estrutura um pouco preguiçosa, ao meu ver, que eu não gostei tanto já ali do início pro meio. Aí do meio pro final eu já tava odiando qualquer coisa que aparecesse, eu não ia gostar. Mas eu acho que a premissa do filme é muito boa, que a gente tem a personagem da nossa querida amiga... É a Dani, que é a Florence, eu não sei pronunciar, Pugh, eu não sei... Acho que é com um Fzinho no final, Pugh, não sei. Que vai ser a nova Viúva Negra dos cinemas. Exatamente. A gente tem ela sofrendo uma perda familiar enorme, então ela se apega muito ao namorado dela, que já tá querendo dar o pé na bunda dela, né? Já é um relacionamento que você vê que não tem mais uma sincronia entre eles, então ela tenta encontrar no namorado todo o auxílio, todo o apoio emocional que ela não tem mais por ter perdido, ter tido uma perda trágica familiar. Exato. Já demos o spoiler do início do filme. Mas não demos o spoiler de como é essa perda, né? Que eu acho que essa cena, cara... Quando essa cena iniciou, eu falei, pô, esse filme vai ser tão foda quanto foi Hereditário. Só que eu acabei me decepcionando um pouco, mas aí eu não sei se foi um erro meu de criar uma expectativa absurda em cima de um filme que realmente nem o próprio diretor falou pra gente criar uma expectativa tão alta assim, ou se, sei lá, o filme realmente pecou. Mas, enfim, depois que ela sofre esse drama familiar todo, ela se apega muito ao namorado, que tá querendo já dar um pé na bunda dela. E os amigos dele, né, falando, cara, que você tá ficando com ela, porque, pô, deixa ela embora, não sei o que, tarará. Aí o namorado resolve insistir, tentar mais um pouco, né, por mais que ele já não queira. Ele meio que fica, não sei se ele fica com pena dela, ou se é realmente ali um resquício, um lampejo de amor querendo voltar à tona. Mas o que acontece é o seguinte, eles resolvem
um amigo dele lá, meio loucão, meio chapadão, né? Ah, é muito louco ele. Acho que é o Mark, que é o Ruivinho, tem um cara muito estranho. Ele chega e fala, por que a gente não vai todo mundo pra Suécia pra um festival de verão no meio do mato? Lá no Hagar, né? E tipo assim, cara, ok. Eles resolvem ir lá pra Suécia, lá onde Nárnia, depois de Nárnia. E eles são aceitos numa comunidade. E essa comunidade, né, tudo, como eu falei, tudo muito lúdico, tudo muito bonito. Cara, as cores, tem muita referência visual. Esse filme, aliás, fiquem atentos à simbologia desse filme. Tem muitos elementos visuais. Fiquem atentos a esses elementos que passam pela tela, porque isso ajuda a contar a história. Isso ajuda a você ter uma ideia do que pode acontecer depois. E aí, o grande primeiro impacto, na verdade o segundo, né? Que o primeiro foi a morte da família e a forma como aconteceu, mas eu diria que o grande impacto visual nessa história é uma cena em que todos estão meio que reverenciando os anciãos, ou anciões, eu não sei o plural. Os velhos, os idosos. Os idosos, né? A velha guarda da comunidade, eles estão numa pedra lá em cima e eles simplesmente se matam, eles se jogam lá de cima. E a expressão de horror da galera que vai lá, que é convidada, né, por essa pessoa lá, né, que é dessa comunidade, e eles nunca estiveram nessa comunidade, quando eles veem aquilo, é um impacto visual, é um choque tão grande, visualmente e emocionalmente, que eles ficam assim, meu Deus, para com isso, não pode e tal. E as pessoas tentando acalmar, dizendo, não, mas isso é normal, isso aqui é a escolha deles, isso aqui é o que deixa eles felizes. E o diretor não economiza em mostrar o gore nesse momento, porque você não só as pessoas morrem, se matam, mas você vê o que cara, tem uma cena que o cara esmaga a cabeça da pessoa que tá agonizando no chão. Mano, se eu tô naquela porra, eu tinha saído há muito tempo. Mas não, o que a galera faz? A galera vai e fica olhando aquela porra. E aí que começa a noia do filme. Foi aí que o filme me comprou mais ainda. Apesar do Dalton não ter gostado. Dessa galera toda, o namorado da Dani e um amigo, né, dele, né, que agora me fugiu o nome, eu sou péssimo para nomes, como vocês já sabem, eles ficam, óbvio, todos ali chocados, mas eles precisam terminar um trabalho, uma tese para a faculdade deles. Não, mas essa parte eu concordei, tipo... Eles resolveram ficar, apesar de todo aquele horror, eles resolveram ficar, cara. Uma pessoa sã já tinha metido o pé há muito tempo, mas mesmo assim, todo mundo resolve ficar e tentar assimilar aquela cultura, por mais impactante que fosse. Mano, são duas pessoas que morreram, se mataram. Quer dizer, uma tentou e não morreu e a pessoa vai dar uma marretada na cabeça. Caralho! Não! Assim, aí é um ponto já que eu já concordo com a premissa do personagem, né? Se ele tá ali, entre aspas, a trabalho, o trabalho dele é registrar o que tá acontecendo. Ah, puta que pariu, eu queria muito terminar um trabalho. Porque, tipo, né? Mas aí deve ser o pai, né, cobrando. Cadê esse diploma que não chega nunca? A mãe falando, você não vai me levar na festa de formatura? Pô, mas assim, né, é uma coisa... E aí, mas beleza. Aí eles resolvem, eles compram lá a ideia e eles começam a conviver naquela comunidade. Cada vez mais coisas mais bizarras passam a acontecer. E a sensação que o filme me deu foi uma sensação de estranhamento, uma sensação de que eu não me sinto à vontade vendo isso. Porque é tanta coisa estranha e é tanta coisa diferente, impactante, que eu acho que é o que muitas culturas podem trazer para alguém que está acostumado a viver numa civilização X e aí chega para viver num local recluso e eles têm as próprias regras, as próprias tradições, a própria cultura. Eu acho que quem estuda culturas, né, talvez tenha visto que de fato uma coisinha ou outra, né, que tenha nesse filme, de fato aconteça em algumas sociedades, em algumas comunidades, em algumas tribos, né? Isso foi até que eu me lembrei que agora que a gente tinha trocado uma ideia antes. Senta que lá vem a história. Que tem um navegante holandês aí, lá da época das grandes navegações, século XV, século XVI por aí, que é o Hans Steden, mais ou menos assim que se pronuncia o nome dele. Que quando ele veio aqui no Brasil, ele foi capturado por uma tribo, se não me engano, foi os Tupinambás ou os Tupis, eu não tenho certeza agora. Tudo bem que Tupi é um tronco linguístico, né? Eu confesso não me aprofundar muito, não saber muito essa parte justamente por não ter me aprofundado. Mas esse cara, ele fez uma narração meio que precisa do que acontecia nessas tribos, né? No que a gente vai chamar de antropofagismo, que é justamente esse lance de comer outras pessoas, né?
mas não no sentido canibal, né? Porque canibal você mata para comer por satisfação. O antropofagismo é diferente. Você mata para poder pegar as qualidades daquele guerreiro e tudo mais. Aí, esse relato, verdadeiro ou não, do Hans Steeder, que viralizou na Europa, lá no século XVI, por mais absurdo que tenha em alguns momentos ali, traz alguma noção do que é uma pessoa de fora de uma civilização, de uma cultura, olhar aquela civilização, aquela cultura, né? No caso, a cultura daquela civilização, né? Então é mais ou menos isso que estava acontecendo aqui no filme também. Eu acho que antropólogo deve ficar louco vendo esse filme, deve adorar. Pô, ainda mais se for um antropólogo que gosta de filme de terror, aí já é. Aí vai juntar tudo que de agradável pra pessoa. E o mais legal é justamente ver isso, né? Que tipo, por mais que alguns personagens ali tenham motivações totalmente questionáveis, pelo menos essa motivação eu comprei, cara. Tipo, poxa, eu preciso terminar esse estudo e eu tô aqui pra registrar o que acontece. Se o que acontecer aqui for um suicídio coletivo, eu vou ter que registrar. Uma coisa que, de todos os personagens, o personagem que eu mais gosto é o personagem da Dani, porque pra mim ela tem a jornada dela completa. Ela, no início do filme, ela não tem uma família, ela não tem apoio emocional, e ela tenta se apoiar, ela tenta encontrar uma muleta emocional no namorado, e aí eles vão juntos com os amigos para essa comunidade, e em certos momentos eles acabam até, mesmo estando fisicamente juntos na mesma comunidade, eles passam a trilhar caminhos diferentes. E aí, uma coisa interessante que eu achei na personagem dela é que ela se encontrava completamente quebrada, sozinha, desesperançada, mesmo estando com o namorado. E no final do filme, no decorrer, especificamente no final do filme, quando rola aquela histeria coletiva, né, por conta de uma cena X que acontece, ela parece, quando ela tá vendo o que acontece no final do filme, relacionado ao namorado dela, ela parece que tem uma espécie de catarse emocional. E aí tudo aquilo que ela gostaria de encontrar no marido, no namorado, por conta da perda que ela teve com a família, ela reencontrou naquela comunidade com aquelas pessoas. Ou seja, ela foi não só aceita por uma comunidade, o qual ela nunca viu na vida, como ela passou a fazer parte daquela família. Ela foi adotada de uma certa forma. Então, todo aquele amparo familiar que ela não estava tendo, ela agora estava encontrando, inserida, inclusa naquela comunidade, por mais louca que fosse para os olhos de pessoas de fora. E ela simplesmente absorveu aquilo e tomou para ela, e agora ela é parte daquela coisa. Para mim, a Dani é o melhor personagem que tem uma construção muito bem feita. Mesmo o filme não agradando todo mundo, de novo, porque essa lista de filmes não é todo mundo que vai curtir. O Dalton ele não curte tanto esse filme, mas é a personagem que pra mim teve uma jornada completa. Uma coisa que eu gosto desse filme, pra falar que eu não gosto de tudo, eu gosto muito da premissa e do final do filme. Justamente essa catarse que a Dani tem de realmente ter encontrado ali uma família, por mais desestruturada e engraçada no sentido perigoso da palavra que seja, ele encontrou uma família. Então, pra mim, os dois pontos fortes do filme é a premissa e a finalização. A construção do filme, ou seja, o desenvolvimento, que não me chamou tanta atenção assim. E outra parte que eu gosto muito desse filme também é justamente a conclusão, porque quando ele acaba é maravilhoso, cara. Tipo, eu não preciso mais ver aquilo. Terminando então sobre esse filme, vamos passar pro próximo, que é um filme que particularmente eu gosto bastante, que é o Corra, do Jordan Peele. Cara, esse filme é sensacional, galera. Quem não viu esse filme, pelo amor de Deus, para tudo para ver esse filme. Get out. Sorry, man. Okay. Get out! Yo! Yo! Chill, man. Get out! Chill! Chill, man! Chill! Get the fuck out of here! É um filme que tem vários elementos na mesma história. Ele fala sobre relacionamento, ele fala sobre racismo, ele tem elementos de comédia, e tem elementos de horror, e tem elementos de ficção científica. E é uma história que, cara, eu não tava esperando a forma como o Jordan Peele, que na verdade, ele é um humorista, né? Ele é escritor, humorista, e ele entregou essa história com vários elementos, né? Apesar de ser vendido como terror, né? Ou horror, ou pós-terror, enfim. É um filme que entrega tantos elementos de uma forma tão coesa, e ao mesmo tempo ele faz essa crítica à cultura negra de uma forma extremamente inteligente.
E uma coisa que o Efraim falou aqui que eu queria chamar a atenção é justamente isso, que o Jordan Peele, ele é um humorista, né, um cara que veio do humor, e um filme que injustamente não está nessa lista aqui, que é Um Lugar Silencioso, que pra mim é terror, é um filme de terror, que ele é escrito, dirigido e produzido pelo John Krasinski, que também é um cara que veio da comédia. É um cara The Office, né? O Jim do The Office. O Jim do The Office, cara. Mano, o Jim do The Office fazendo terror, cara. Isso é E sensacional. fazendo bem, cara. E fazendo muito bem. Na verdade, ele é muito bom ator. Ele é muito bom ator. Inclusive, eu tava vendo Jack Ryan, que é a série que ele também tá protagonizando. Sim. A primeira temporada é excelente. A segunda eu nem vi ainda. É meio estranha, assim, mas... Aliás, galera, vocês podem entrar no nosso site porque tem a resenha da primeira temporada lá do Jack Ryan, tá? Mesapra4.com.br, não dá mole não, hein? E é justamente isso, cara. É só minha crítica aqui, a lista de que O Lugar Silencioso deveria estar também nessa lista, mas já que não está, vamos falar do Corra, que é o filme aqui vigente agora. Justamente o Corra, cara, assim que ele foi divulgado, né, que seria lançado, já gerou uma expectativa grande em conhecer esse novo lado do Jordan Peele, né? O Jordão. Cara. O Jordan, ele tava lá produzindo um filme de terror, cara. Então todo mundo ficou curioso, porque todo mundo conhecia ele por causa do lado humorístico mesmo. E a gente sabe que o Jordan, desde dos primórdios dele, ele já fazia esse humor ácido, né? Essa crítica ácida à sociedade capitalista como no geral, assim. Claro que não tão profunda, né? Porque ele é um humorista e tudo mais. Mas ele trazia, assim, essa crítica, essa aspereza nas palavras quando ele fazia a sua crítica dentro do humor. Trazendo isso pro terror, a galera imaginou o quê? Pô, ele vai poder potencializar isso. E realmente ele conseguiu, cara. Porque o que ele traz aqui, aí é um filme que eu quase não tenho problemas com ele também. O que ele traz de premissa, de construção, desenvolvimento e finalização, cara... Cara, é extremamente original. Eu nunca vi falar sobre racismo especificamente dessa forma. Exatamente. Vamos lá, vamos do início, né? Isso. O Kaluuya, o Daniel Kaluuya, que é um ótimo ator, galera, ele, né, vai namorar com a Rose, né? Que a Rose, ela é rica, né? E tem uma família, né? É branca. Ela é branca, né? Família rica, tradicional. E ele é negro e ele tá preocupado com o fato dos pais dela não aceitarem o fato da filha ter um relacionamento interracial, né? E tudo mais. Então ele tá preocupado. E a filha o tempo todo falando: calma, cara, relaxa, amor. Meus pais não são racistas e tal, não sei o quê. Meu pai votou no Obama. Meu pai votou no Obama. Aí eu fiquei assim: isso vai dar merda, parceiro. E aí, eles fazem a viagem e a primeira coisa que me chama a atenção, além do fato dela ficar ressaltando o tempo inteiro meus pais não são racistas, é a cena em que eles são parados pela polícia. Não era ele quem estava dirigindo, era ela, mas mesmo assim o policial pede a credencial, a carteira de quem? Do cara, porque o cara é negro. E aí a namorada fica puta, ela vira e fala: cara, mas olha só, ele não estava dirigindo, quem estava dirigindo sou eu. Senhora, eu tô pedindo os documentos dele. Não, mas olha só, não, isso tá errado. E ele falando: não, Rose, tá tudo bem e tal, não sei o que. Então, você já começa a se dar conta de que o filme vai tocar em assuntos que precisam ser falados. Porque nós estamos em pleno 2020, o filme foi lançado em 2018, e racismo, infelizmente, ainda é algo que muitas pessoas vivenciam. E a forma como ele lida com isso no filme, a forma como ele pontua isso no roteiro é interessantíssimo. Ele é muito bem recebido, mas ele é tão bem recebido que chega a incomodar. Sabe quando você chega na casa de alguém e aí a pessoa vai te oferecer: você quer isso, você quer aquilo, não sei o que, tu fala assim: caralho, para de me oferecer as coisas que vocês estão me incomodando. Eu acho que o problema não é nem oferecer, cara, é a forma como oferece. A forma como oferece. É como se ele quase precisasse. Porque, assim, a gente sabe, a gente que já viu o filme sabe o que acontece depois. Mas é quase como se estivesse querendo engordar o porco, sabe? Exatamente. Vou engordar o porco pra levar pro abate. Exato, Só voltando naquela cena rapidinho, cara, quando pede a identidade dele, né? A gente, obviamente, que tem ali uma pontuação, uma conotação racista por parte do policial, né? Só que, à primeira vista, assim, né? Quando a gente não conhece, não sabe o que vai acontecer no filme, inclusive o plot twist desse filme é maravilhoso. Quando a gente não conhece ainda, a gente imagina que realmente, ela tá puta com a atitude racista do policial. Mas depois que a gente descobre realmente as paradas, a gente fala: filha da puta! Então ela não tava sendo antirracista, ela tava só querendo esconder o porquinho dela. Exatamente. Mais ou menos isso. Aí, termina essa raciocínio. A cena dessa coisa aqui, você ser bem recebido e você se sentir uma espécie de atração de circo.
a família Armitage, acho que é assim que se pronuncia, né? Tá fazendo, né, uma grande recepção pros amigos e tal. E todos os amigos da família dela ficam fazendo perguntas, assim, pra ele, ou direciona as atenções pra ele. Uma delas é um casal lá, né, de idosos, falando sobre golfe, né? E aí é tocado no nome do Tiger Woods. O Tiger Woods, ele é negro, né? Ele tem ascendência vietnamita e afrodescendência, né? E aí o cara vira e fala, o Tiger Woods eu conheço, ele é muito bom. E quando ele fala ele é muito bom, ele aponta pro Chris, que é o personagem do Daniel Kaluuya, do tipo, você negro, vocês negros são muito bons. E fica o tempo todo essa coisa ressaltando, enaltecendo as características da etnia negra, mas não porque eles de fato acreditam que seja, mas é porque tu vê que tem como é que eu posso dizer? Você vê que tem algo sinistro por detrás. É um Paranauê meio estranho. É um Paranauê meio estranho, tu sabe que tem alguma coisa que não é verdadeira ali. E, inclusive, uma outra cena, também é um casal de idosos, né? Uma senhora vira pros dois, né? Pra Rose e pro personagem do Kaluuya, né? Que acho que é Chris o nome dele. Fala assim, e aí, como é que é? Do tipo, o homem negro, ele é o picão, ele é pica 20 centímetros, 25 centímetros, e o cara é o fodão na cama, ele é todo aquele estereótipo sexual que a gente, né, sabe, que todo mundo comenta, e então, cara, ele se sente extremamente incomodado com aquilo, porque ele se sente uma mercadoria, ele se sente um produto, ele se sente algo a ser exposto e usado, e é nesse ponto na história que eu acho simplesmente sensacional. No filme, os negros, eles são vistos, né, a partir do ponto de vista dessa galera do mal, vamos botar assim, né, que faz parte do projeto Coágula, que é a família da Rose. Eles simplesmente pegam pessoas negras e eles transferem a consciência de outras pessoas pro corpo de pessoas negras. E o porquê que serem pessoas negras? Alerta de spoiler. De ser pessoas negras, porque o negro tá na moda. Exato. E é aí que o Jordan Peele consegue, de uma forma extremamente original, pontuar essa porra que é o racismo. Exato. Nesse ponto, é uma crítica a essa representatividade, né? Não a representatividade, mas essa falsa representatividade. Que algumas, por exemplo, algumas corporações multimilionárias, algumas capas de revista, colocando uma pessoa negra, uma pessoa gorda, uma pessoa negra como capa de revista para tentar trazer esse público, né, para a revista, mas sem preocupação nenhuma em tentar modificar estruturalmente alguma coisa, é justamente esse o ponto que o Jordan Peele ele toca. Porque o negro tá na moda, o negro agora... Tem até uma cena, né, quando aquele fotógrafo cego tá conversando com o Chris. Aí ele fala, depois que algumas coisas acontecem no filme, né? Sim, sim. Que ele fala, não tem uma explicação perfeita pra isso. Eu não ligo se você é negro ou não, eu quero só seus olhos, porque o Chris era fotógrafo também. O Chris é fotógrafo e, segundo esse fotógrafo cego, né, que ele é dono de uma galeria de arte e tudo mais, e o sonho dele era entrar na National Geographic, ele tentou sei lá quantas vezes, só que ele não tinha um olhar apurado pra isso, coisa que o Chris tem. E aí rola um bolão lá e ele acaba levando, né? E ele quer o Chris justamente por isso, por esse talento, por esse dom que ele tem, que é fotografar e, claro, né, o cara poder voltar a enxergar. E essa crítica que o Jordan Peele faz a essa falsa representatividade pode parecer algo assim superficial, pode parecer algo que ele está fazendo só para tentar buscar uma representatividade também, né? Ou para tentar buscar um público novo. Mas não, cara. A forma que o filme é construído, a forma como ele faz até chegar a esse ponto e a forma com que a conclusão do segundo ato, a conclusão, não, no caso ali, o meio do terceiro ato para a conclusão, que é quando começam os meus pequenos problemas com o filme, acho que como as coisas acontecem... Porque cara, cai de novo na convenção de gênero que a gente já conhece. O problema não é nem a convenção de gênero, cara. Aqui realmente cai na convenção de gênero. Mas o problema é justamente o humor, cara. Sabe? Então, vamos lá. O humor, né? Eu acho que o filme é redondinho, mas o humor é uma coisa que destoa um pouco. Como a gente sabe, o Jordan Peele, ele vem do humor. Ele vem da comédia. Sim. E aí tem um amigo, né, do personagem do Daniel Kaluuya, que eu acho que é Chris, cara. Eu sou péssimo pra nós, mas enfim... O personagem do Kaluuya, ele tem um amigo que ele é o alívio cômico do filme. Ele é extremamente engraçado, cara. Eu chorei de rir vendo esse cara. Mas você vê que é um humor tão
exacerbado, né? Vamos dizer assim, que Meio destoa. pastelão. Meio pastelão, que eu adoro, mas parece que não casa em vários momentos com o filme. Eu dei muita risada, mas assim, eu acho que ele podia dosar um pouco mais esses momentos de comédia mesmo, de alívio cômico e tal. Mas é uma coisa que realmente me incomodou um pouco, assim, sabe? Porque, desculpa, mas é que, tipo, pareceu que aquele personagem foi escrito por uma sketch, né? Exatamente, Uma parece. sketch, tipo, que parece que ele não foi pensado pro filme precisamente. Ele tem uma importância pra trama, sim. Sim, é verdade. Ele tem importância pra trama, mas em alguns momentos esse humor demais parece um corpo estranho nesse organismo. Parece uma coisa estranha dentro desse organismo que é o filme. Mas E como todo corpo estranho, o meu corpo, a minha mente fez questão de tentar ignorar e expulsar aquele cara da trama. Mas assim, por mais que ele tenha essa importância ali pro meio, pro final do filme, realmente, cara, eu acho que se fosse um pouco melhor dosado esse humor, e não fosse jogado a baldes como foi, eu acho que o filme seria, assim, 4 cadeiras perfeitamente, sabe? Mas eu acho que 3,5, 3 cadeiras e 2 pernas bambas, assim, que acho que completa o filme. Mano, tem uma cena, cara, puta que pariu, eu ri pra caralho. Tem uma cena que eles estão conversando e ele fala assim, cara, é um bando de branco, você vai virar um escravo sexual, sai dessa porra, negão. Mano, aquilo é hilário. E tipo assim, aquilo me pegou tão de calça riada que eu não esperava por esse humor, que tipo assim, não é que me tirou a atenção do filme, não é que me tirou essa coisa do que vai acontecer, porra, me veio comédia. Não me quebrou, não me tirou da atenção do filme, mas foi uma coisa tão inesperada, cara, que, cara, eu quase caí da cadeira rindo dessa cena específica. Tem uma cena também que esse mesmo personagem, esse alívio cômico, quando ele vai na delegacia, né? Quando ele vai na delegacia contar e ela fala assim, e aí eu acho que ele está sendo escravo sexual deles. E aí a moça que atende fala assim, espera um minutinho aqui. Aí ela sai. E ela volta. E ele termina de mesmo jeito. Não, e aí eu acho que ele tá sendo escravo sexual dessa galera. E, mano, o nego começa a rir, o nego fala, não, diga que eu nunca fiz nada por você, cara, aí, não sei, cara, é uma coisa absurda, sabe? Eu acho que até a história acho que poderia até funcionar sem ele. Porque, sem esse personagem. Porque ele vai tentar a polícia pra tentar encontrar e tal, e no final a polícia não dá as caras. E no final da história, né, a gente sabe que o Chris consegue sobreviver e ele sai de lá, né? E ele vai embora de carona com o amigo. Então, é um personagem que, em alguns momentos, parece, assim, sim, ter uma importância na trama, mas se for olhar de uma maneira bem mais crítica, analítica, ele poderia até nem estar na história. Mas o humor do cara é tão legal, cara. Puta que pariu, cara. Sabia que tem um final alternativo pra esse filme? Tem final alternativo, não sabia. Que o próprio Jordan Peele escreveu e dirigiu e gravou. Que ao invés do amigo dele chegando, é a polícia chegando. Aí a polícia, né, vendo aquela situação, mais um alerta de spoiler aqui, tá? A polícia vendo aquela situação do Chris sujo de sangue e a mulher morta no chão. A polícia vai lá, o Chris com o braço levantado ajoelhado, e a polícia dá uns 4 tiros no peito dele, aí acaba o filme. Quando eu vi essa cena, que é o amigo dele chegando, que é o carro da polícia, que eu vi as sirenes e tal, eu pensei, caraca, ferrou. Porra, negro, todo mundo morto, ele é o único sobrevivente, até o cara se explicar e explicar uma trama mega complicada que ninguém acreditava, de tão absurdo que é, por isso que tem uns toques de ficção científica nessa história, até ele explicar isso pra lei, cara, ele vai ser condenado e tudo mais. E aí teve essa grata surpresa que seu amigo dele levando ele embora, eu pensei, meu Deus do céu, pelo menos o cara não dançou. Foi um alívio, né? Foi um alívio. Vamos passar pro próximo da lista agora, que é um filme que dividiu muita opinião, parceiro. A Bruxa. Bruxa, que é um filmaço pra mim, e nem todo mundo curte, justamente por, novamente, não ter jumpscare e não ter aquela ambientação que se espera de um filme de terror, que a cada 5, 6, 10 palavras você tem que ser arrebatado com alguma coisa mega impactante. Não. O filme ele é impactante no que se propõe a contar uma história, deixar migalhas e visualmente ser apelativo, mas não tem essa coisa do susto propriamente dito. O que tu achou, Dalton, do filme? Eu adorei. Cara, A Bruxa é um filme sensacional. Eu não tenho... Quer dizer,
Pra dizer que eu não tenho, né? Eu tenho mínimas ressalvas quanto, mais uma vez, né, a conclusão do filme, não por ele cair em convenções de gênero, mas por ele se alongar um pouco demais. Eu acho que ele se explica demais no final, né? Isso a gente chega com calma lá depois. Mas o que eu gosto muito desse filme, cara, que a premissa é até simples, digamos assim. O que me pega mesmo nesse filme, o que me compra, o que me faz comprar, no caso, a ideia perfeitamente, é o desenvolvimento, cara. A forma como ele desenvolve a história é sensacional. E pra você que é um pecador, um herege, que comete o pecado de nunca ter visto esse filme na sua vida, a gente vai explicar mais ou menos como é que ele funciona. Tem uma família, que é uma família que acabou de chegar nos Estados Unidos, que ainda é chamada de Nova Inglaterra. Lá em 1600 e bolinha. Isso. É importante lembrar que em 1600 e Guaraná com rolha, a gente tinha lá na Europa a Inquisição. Ou seja, a época de caça às bruxas. Exatamente. Então vamos lá, vamos com calma. Então essa família chega aqui no Brasil, ó. Não, aí ia dar merda. Chegasse no Brasil não ia dar certo não, cara. Já é chegar aqui tomando tiro. Aí eles chegam nos Estados Unidos, também tomando tiros, né? Não é diferente. Mas enfim, eles chegam lá numa comunidade que é ultra religiosa, uma religiosidade fanática e fundamentalista. Eles chegam a ser bitolados, Exato. Na verdade. Depois que eles são expulsos dessa comunidade, eles tentam se alojar na floresta, onde eles conseguem construir uma pequena cabaninha, eles fazem uma horta familiar ali, produzem ali as suas galinhas, seus porcos, sua cabrinha para ter o leite e tudo mais. E é uma família gigantesca, são 7 pessoas na família, não? É uma coisa muito São 2 gêmeos, dois gêmeos, o bebê, o Caleb, a Thomasin e os pais. 7 pessoas. Eles se estabelecem na mata, essas 7 pessoas, assim. E num dado momento ali, onde a Thomasin, que é a mais velha dos irmãos, ela precisa cuidar do bebê, que é o Samuel. Samuel é o menino, né? É. E a menina, que é a Thomasin, a Anya Taylor-Joy, que é uma ótima atriz. Ela é excelente, cara. E nessa cena especificamente, que ela tá ali querendo brincar com o bebê, fazendo aquele negócio de cadê o bebê? Botando a mão no rosto e tampando o olho e abrindo de novo. Nessa fração de segundos, a bruxa, quer dizer, será que é uma bruxa? Olha o spoiler. Ela vem e rouba o pequeno Samuel, rouba o bebê, cara. Ela leva o bebê pro meio da mata. E aí chega a cena que o Efraim mais gosta do filme. Eu vou até deixar ele comentar aqui. Eu acho essa cena sensacional. É a melhor cena do filme. Tem outras muito boas também, mas essa pra mim é sensacional. Mas essa cena é pra você sentir qual vai ser o tom do filme. Você não vê a criança sendo morta, você não vê nada disso. O que você vê é a bruxa se banhando com o sangue da criança. Isso, pra mim, é extremamente perturbador, porque é um bebê, é um ser inofensivo, o qual você, por natureza, você quer cuidar, você quer proteger. Então você vê que tem 0 traços de humanidade nessa bruxa. Então você já começa a perceber como é que vai ser a levada do filme. E aí é uma levada que ou você gosta ou você não gosta. A cena específica, cara, de antes dela começar a se banhar com sangue, que é muito fofinha até, que mostra o bebê assim da cabeça pros pés, né? E a barriguinha dele ali subindo e descendo, respirando devagarzinho. Aí vem a mãozinha da bruxa com uma faca e pronto, corta a cena. Não mostra cortando a barriga, não mostra o bebê sangrando nem nada. Mas só de você ter o visual ali de uma faca na barriga do bebê com a pessoa que tem a intenção de machucar o bebê, cara, aquilo ali pra mim é sensacional. Tudo que vai contra o instinto humano de proteção causa repulsa, causa medo, causa choque. E é nisso que o filme me ganhou. E aí, aos poucos, nesse filme do Robert Eggers, assim como no filme Hereditário, a gente vai vendo essa desconstrução familiar de uma maneira muito descontrolada. E, pra mim, 2 personagens que chamam muita atenção por serem extremamente irritantes são os gêmeos. Os gêmeos, cara. Os gêmeos com aquela musiquinha do Black Phillips. Você ouve as crianças brincando e tudo mais, você não dá nada. Você fala, são só 2 crianças brincando e sendo crianças ali, né, brincando e tal. Mas existe uma parada por detrás dessa coisa do Black Phillips que lá na frente, lá no finalzinho do filme, é revelado. Então o filme ele tem dessas pequenas coisinhas que pipocam que vão te prendendo mais ainda a atenção. Só que, óbvio, dentro de um ritmo cauteloso, dentro de um ritmo que não é 220 como os filmes do Invocação do Mal. Então você precisa ter paciência para saborear esses momentos desse filme. Exatamente. E uma parte interessante desse filme é justamente essa relação entre a Thomasin e o Caleb.
que os dois eles estão, aparentemente, né, não revela especificamente a idade deles no momento, pelo menos eu não lembro, mas os dois aparentemente estão ali na puberdade. Talvez a Thomasin tenha já passado um pouco dessa fase, mas o Caleb tá nessa fase. A Thomasin já era uma mulher, né? Ela poderia não ter a idade de uma mulher, mas ela já tinha a aparência de uma mulher, e o Caleb ele devia ter 12, 13 anos, né? Que é aquele momento da vida de todo garoto que começa a ter pulsão sexual, né? Começa já a sentir as coisas. Então ele começa a enxergar na irmã justamente essa pulsão sexual. Ele tenta começar a transportar para a irmã essa pulsão sexual que ele está tendo. Tanto é que tem uma cena que ele acorda e a Thomasin tá meio que de lado, assim, dormindo também. E aparece o decote dela que não aparece nada. Nada. É só o osso aqui do pescoço dela, um pouquinho do peito. Não o seio, né? Mas o peito. E o moleque fica doido. Ele se arruma assim meio estranho, olhando pra ela, bufando, sabe? E aquilo ali pra mim mostra justamente a perda da inocência. Exatamente, sabe? Esse é o termo que eu ia usar. A perda da inocência. E eu acho que uma cena muito bacana é a cena em que a Thomasin e o Caleb e o cachorro, eles vão... Tem cachorro? Tem um cachorro. Caramba, não lembrava do cachorro, cara. Que eles vão pra floresta, aí o cachorro dispara e o Caleb vai atrás, aí a Thomasin tá, acho que no cavalo, ou sei lá o que ela cai, se machuca e desmaia, e o moleque se perde na floresta. E aí é o lance da perda da inocência. Para na frente da casa, tem uma casa mega bizarra, mega sinistra, e a sonoplastia nesse momento, e é uma coisa que, sabe quando você começa a ser sugado por uma parada e você sabe que você não vai sair? É esse garoto quando fica de frente pra essa casa. E aí a bruxa, você imagina, né? Aquela visão tradicional da bruxa, né? Uma mulher velha, carcomida, cabelo branco e tal. Mas a mulher é linda, a mulher é maravilhosa, a mulher toda gata, linda, maravilhosa, sem um defeito. Por quê? Menos a mão. Não, calma, vamos chegar lá. Porque é a forma que ela encontrou. Eu não sei se de fato são duas bruxas nessa cena, ou se é uma só que porta essa imagem de uma mulher atraente pro garoto, pra ele não sentir tanto medo assim. E aí, o que ela faz? Ela meio que atrai ele com o olhar, e ele tem aquele misto de medo e excitação. Ela beija ele, e depois vem aquela mão carrancuda, estranha, que pega ele pelo cangote, né? Pela cabeça. E aí o moleque fica desaparecido, aquela coisa toda, e o garoto reaparece nu, uma noite lá, bizarra, chuvosa. Mega clichêzona, né? Inclusive. E aí, o que acontece? O garoto tá lá deitado na cama, os gêmeos enchendo a porra do saco. Chatos pra cacete. E ali a família ali querendo rezar pro menino ali e tal. E aí essa cena é sensacional. E esse menino é um bom ator. Porque ele começa a sentir uma espécie de torpor sexual, como se fosse uma excitação sexual, um orgasmo, mas ao mesmo tempo ele age como se estivesse se entregando a uma certa graça divina. Mas você sabe que não é. E fica aquela coisa que você não sabe se é ele ou se é a bruxa falando por ele. E é uma cena muito tensa, você não sabe o que esperar. E quando a cena termina, é um negócio que me desbundou tanto que os gêmeos pararam, dando a entender que estavam mortos, e o moleque morre. Cara, você vê como isso começa a desestruturar a família. E a mãe tá querendo se livrar da Thomasin, porque acha que ela tem culpa naquilo, e os gêmeos, filha da puta do jeito que são, ficam botando a culpa na Thomasin. E a mãe já bitolada acha que tudo é verdade, e o pai, né, começa a entrar naquela espiral de loucura e tenta manter a família, mas ao mesmo tempo não tem controle sobre nada. E um a um vai caindo. Vai cedendo à loucura, vai cedendo ao desespero, e a família vai sendo desconstruída. E aí a gente vai mais pro final do filme, que tem aquelas 3 cenas, são 3 cenas que dão a entender que... São 3 finais. São 3 finais, né? E eu tive a impressão de que o Robert Eggers, ele meio que tentou... Ele achou tudo muito bom, ele poderia escolher um dos 3, mas resolveu colocar os 3 para tentar agradar todo mundo. Fala, eu sei que você não gosta muito, mas fala o que você acha dessa cena. Eu acho assim, não é que eu não goste, é que eu acho que ele deveria ter escolhido um para ficar... Como um dispositivo, isso, né? É porque assim, eu adoro a terceira cena, a última cena. Pode falar? Será que... Meu irmão, quem tá aqui é pra se molhar, então. Então vamos lá. Tá no inferno, abraça o capeta. Tá no inferno, abraça a bruxa. Então é o seguinte, a última cena, cara, que é elas ali, as bruxas festejando ao redor de uma fogueira. E, brother, quando elas levitam, cara, que arrepiado de verdade. É muito bom. E a cena final, propriamente dita, que é a Thomasin levitando, sorrindo assim, tendo quase que um orgasmo, talvez. Depois aparece só ela, assim, não aparece mais nada. Só ela no ar, as árvores negras atrás, assim,
ela de braços abertos e tudo mais. Como se até ela fosse parte da floresta, né? Como se Isso, ela fosse parte das árvores, parte da floresta, parte daquele mal que tem naquela floresta. Uhum. E aquilo ali, pra mim, deveria ser o final absoluto. Mas antes disso, a gente tem o final de que o Black Phillip, aquele bode sinistrão lá preto, que ele que aparece também do nada ali na família, e os gêmeos ficam cantando canções em louvor ao Black Phillip, né? Fica falando que ele vai surgir na Terra. Que até então você não dá nada por isso até o momento que ele aparece. Quer dizer, ele não aparece, a presença física dele está ali, que ele conversa com a Thomasin, o qual ele começa a oferecer coisas pra ela, só que ela tem que se entregar pra ele e viver uma vida completamente oposta aos preceitos religiosos que ela se entregou por conta de ser a construção familiar dela, etc, etc. Eu acho que o filme, se acabasse ali, ela aceitando, abraçando o outro lado, aceitando o lado sombrio da força, vamos dizer assim, já seria um final excelente. Mas aí teve aquela necessidade de exposição, talvez uma impostação comercial do estúdio, não sei. Mas me pareceu que... esse final aqui tá bom, mas entrega alguma coisa mais assim. E aí eu tive a impressão de que eles fizeram mais aquilo pra tentar... Eu adorei, mas eu acho que poderia ter menos ali no final. Se for pensar no lado de ser uma imposição por parte do estúdio ou da produtora, eu acho que foi imposição os dois finais, então. Tanto o Black Phillip se transformando ali no próprio Satanás, né, no diabo. O capeta lá. Quanto ela na floresta pela dona levitando. Porque se ela só tiver... Porque assim, por que eu acho que tem 3 finais? É o Black Phillip falando com ela, que eu acho que poderia terminar ali. É ela nua, entrando na floresta, sendo engolida pela escuridão, poderia terminar ali. E tem a cena de que ela encontra as buchas na fogueira e vai subindo. Cara, eu tive a impressão de serem 3 finais. Eu acho que menos, às vezes, pode ser mais. Foram 4. Pra você foram 4, então. Foram 4, porque o filme, pra mim, eu não sei, porque o Black Phillip, o Robert Eggers, eu não vi numa entrevista dele falando sobre isso. Talvez tenha. Mas, ao meu ver, o final do filme pro diretor foi no momento em que ela mata a mãe dela, certo? Ela entra na cabana da família e dorme. Aí o filme fica uns 5 segundos ali de tela preta e volta. Porque eu acho que, vamos refilmar alguma coisa aqui porque não ficou legal, não. Assim, aquele final pra mim, o final do Black Phillip aparecendo é excelente. O final dela na fogueira, levitando, é excelente pra caraca. Só que o final dela dormindo na sala é perfeito. Então, mas eu acho que o fato dela dormir na sala e terminasse ali, eu acho que ia terminar muito abrupto. Eu iria entender, beleza, mas eu acho que o Black Phillip falando com ela já seria a cereja do bolo pra terminar ali. Então... Eu acho que era pra terminar ali, no Black Phillip. Aí, quer dizer, termina no Black Phillip, ela entra na floresta nua, acho que poderia terminar ali, depois tem a cena da fogueira e depois tem a cena dela levitando. Então, assim... Foi muito, né? Eu acho que poderia ter menos coisa ali, mas assim, eu achei o final sensacional, mas eu acho que poderia dar uma enxugada sim. A nossa reclamação aqui não é em relação ao final do filme. A gente concorda que o final que foi exibido é perfeito, foi excelente. Só que a gente acha que poderia ser um pouquinho menos, alguns pontos ali, mas a gente não tá reclamando do filme no geral, porque o filme é sensacional. O filme é sensacional. A única ressalva que a gente faz é justamente essa, né? Que parece que ele quis agradar, como diziam os mais antigos, né? Gregos e troianos, e acabou entrando num loop ali de querer mostrar mais coisa, e enfim. Mas eu acho que o filme, como ele foi construído, a forma da premissa, o desenvolvimento dele e os finais, que a gente meio que concorda que sejam no mínimo 3, máximo 4 finais, são a cereja do bolo desse filme, que é primordial pra gente compreender essa leva de, entre aspas, pós-terror. E um negócio legal aqui que a gente não falou, que foi bom, no caso, a gente não ter falado, que o filme não entra em convenção de gênero nenhuma. Eu não me lembro de ver jumpscare ou coisa assim, eu realmente não lembro. A única coisa que deu susto assim de som alto foi justamente a risada da bruxa quando eles estão presos no celeiro, você lembra disso? Ah, tá, de noite, né? É, de noite. Não chega a ser um jumpscare, é só um som alto. E tipo, tu vê meio que a bruxa, tu fica assim, caraca, que parada é essa? E como é que ela entrou aí? Pois é. Ela tava sugando lá o sangue de um ela, tipo, parece... Eu lembrei uma coisa nada a ver. Eu lembrei da cena do Coringa falando com o comissário Gordon, aí o comissário Gordon sai e o Batman tava o tempo todo lá dentro. Eu fiquei assim, caralho, como é que ele entrou ali, cara? Como é que a bruxa entrou ali? É, tipo isso mesmo. Mas o filme, cara, ele não cai nessas convenções de gênero, ele é muito bem construído, ele é muito bem atuado. Foi o primeiro filme da Anya Taylor-Joy. Não sei, mas eu sei que era uma ótima atriz. Sim, o primeiro longa, pelo menos, né, que a gente tenha conhecimento. Não sei se ela já fez algum comercial ou alguma série, algo do tipo,
Mas de longa, essa atriz é sensacional. O ator também que faz o pai deles, que eu esqueci o nome dele agora, tanto do ator quanto do personagem, ele tem uma voz grossa, assim, que ele falando normal. Dá medo, já cara. Dá medo, é. E é uma voz que já impõe autoridade, né? Ele tem uma presença de tela muito boa. Esse cara é muito bom. Galera, passando pro próximo filme, Nós. Nossa senhora, que filme ruim. Jordan Peele. Mentira. It's us. They look exactly like us. Eu gosto desse filme, mas ele tem alguns problemas que é justamente os problemas do Corra, que é aquele lance do humor, né? Ao meu ver, o pai desse filme é um comediante. Então, só que eu acho que o alívio cômico desse filme tá mais presente e chega a incomodar mais do que no filme Corra. Isso é verdade. Bom, vamos começar do início, né? A gente vê que tem a personagem da Lupita Nyong'o, que é uma excelente atriz. Casa comigo, mulher, por favor. Ela é uma excelente atriz e ela tem um trauma de infância num local chamado, numa cidadezinha, não sei se é cidadezinha condado, lá nos Estados Unidos, chamado Santa Cruz, que é uma área... Não é o Santa Cruz não, galera, não é o ramal Santa Cruz aqui do Rio, não. Não é do shopping Supervia, não. Mas é um local chamado Santa Cruz e tal, que é uma área de praia e tal, uma área familiar, e ela se perde quando é criança. E ela fica de frente para uma sala de espelhos altamente perturbadora. Bizarro. E aí ela se encontra com ela mesma, com o reflexo dela. E é sobre isso que Nós fala, né? Sobre dualidade, sobre luz e sombra, sobre reflexo, sobre o lado positivo e negativo. E o filme ele discorre muito bem sobre os traumas, né, que a personagem da Lupita Nyong'o tem. Ela retorna depois de sei lá quantos anos, já adulta, com filhos, com a família, ela vai pra lá, pra esse local, e ela tá sentindo uma angústia, ela sente que não é pra estar ali. E o filme começa de uma maneira muito interessante. Todas as imagens que aparecem na TV, né, das pessoas de mãos dadas, e fala sobre a atual política dos Estados Unidos naquele momento que começa o filme, e aí passam-se 20 e tantos anos, e aí você fica pensando qual relação que essa história tem com o que ela está passando com o cenário político dos Estados Unidos naquele momento, e isso é desmembrado ao longo da história. E aí, claro, obviamente, né, as cópias daquela família toda, né, saem do submundo, vamos dizer assim, né, do mundo de trevas, do mundo subterrâneo, para vir até a luz. E o plot twist, o grande plot twist dessa história que eu acho sensacional, é que a Lupita Nyong'o, a personagem dela, a que a gente vê durante a história toda, ela na verdade é o oposto, ela que é o negativo. Ela é a pessoa que morava no subterrâneo, que trocou de lugar com a menininha, a versão positiva dela. Então essa menina que tá lá embaixo, que é a que morava aqui em cima, ela é uma alusão, de uma certa forma, ao mito da Caverna de Platão. Porque o mito da Caverna de Platão mais ou menos fala o seguinte: as pessoas cresceram, nasceram e trabalharam de frente dentro de uma caverna, e tudo que elas conhecem são formas projetadas, sombras por conta de uma fogueira. E quando uma dessas pessoas consegue sair e ver o mundo lá fora e ver que existe todo um mundo diferente lá fora, essa pessoa ela tem duas escolhas. Ou ela corre para o mundo, ou ela volta para alertar sobre a verdade do mundo lá fora e tirar essas pessoas das trevas e levar à luz. E é exatamente isso que acontece. Só que isso acontece porque a menininha, a versão da Lupita Nyong'o, a versão positiva, ela é trocada de lugar, fica no subterrâneo, e ela por anos e anos e anos, ela vira uma espécie de... eu não digo líder de uma revolução, mas ela se prepara para uma revolução, não só ela, mas como todas as cópias, para tomar o lugar das pessoas que estão aqui em cima na luz. Tomar o lugar das pessoas que vivem a vida real. E é muito interessante a forma como eles se organizam e tentam quebrar o sistema vigente para eles poderem tomar voz e tomarem frente à vida toda que está lá fora. Eu achei de uma metáfora sensacional. E o legal é que esse filme ele utiliza de um artifício dos filmes de terror, que é tanto a invasão domiciliar quanto a perseguição, né? A gente tem, em primeiro momento, a invasão domiciliar, que a gente acha ali... Claro que isso está no trailer, né? Não chega a ser um spoiler, mas a gente acha que pode ser qualquer tipo de bandido que está querendo entrar ali, algum assassino, sei lá, um serial killer, mas depois a gente tem a revelação de que são as cópias, né?
Então a gente tem esse terror de invasão domiciliar, que é muito legal, cara, essa construção deles tentando entrar na casa, eles tentando se proteger. Aquela parada de eu preciso sobreviver com a minha família. Isso, é. E depois, logo depois que eles conseguem escapar daquela situação, depois que a cópia, que não é cópia e é original, tá explicando ali pra Lupita Nyong'o as motivações dela, aí depois disso eles conseguem fugir, aí sim começa um filme de terror de perseguição. No estilo, ouso dizer, o Massacre da Serra Elétrica. Sim. Que eles correndo o tempo inteiro, aquele querendo matar. Mas você entende a motivação sim. digamos, a versão positiva que fica a versão positiva, né, a versão verdadeira, vamos dizer assim, da Lupita Nyong'o, que tá no subterrâneo, porque ela vê que a cópia dela tá vivendo a vida que era pra ser dela. Então tudo que teve de bom pra essa versão negativa que tá lá no mundo real, a versão positiva que tá no subterrâneo, ela vive o oposto. Isso. Então ela tem uma motivação pessoal do porquê ir atrás dela e tomar as rédeas da vida dela e voltar pra vida dela. Eu achei isso sensacional. E o diretor, o Jordan Peele, ele brinca muito com sombras e brinca com reflexos e brinca com espelho. Ele sabe brincar com visualmente, ele sabe brincar com essa questão de dualidade. Isso é bem bacana. E tem até uma cena da praia também, né? Quando tá naquele plano zenital, que é aquele plano que você enxerga tudo de cima para baixo. Assim, que eles estão caminhando na praia e o sol tá batendo meio que na lateral. Então você consegue ver os originais e as cópias andando, as sombras. Aí depois, na hora que joga um frisbee, assim, um discozinho, né? Que ela tá a Lupita Nyong'o tá com os amigos amigo dela, assim, numa como é que se fala? Uma toalha de praia que tem os negócios vermelhos. Aí quando cai o disco, cai bem em cima do redondinho vermelho e o disco é azul. Aí tem aquela dualidade também, já que os caras do subterrâneo são vestidos de vermelho. Exatamente. Só pra fechar aqui o Nós, é uma cena que eu acho muito bacana. É o embate final entre as duas versões da Lupita Nyong'o. Porque tudo foi tão bem filmado, aquele subterrâneo, a atmosfera daquele subterrâneo é tão sufocante, estafante e causa medo e causa incerteza, que me lembrou muitos pesadelos que eu tinha quando eu era mais novo. Então ele conseguiu captar uma atmosfera amedrontadora, uma atmosfera que te oprime, sabe? E quando eu vi esse embate das duas, né, eu lembrei de pesadelos que eu tinha, de cantos escuros e andar em corredores estranhos, e foi exata. Ele conseguiu trazer em imagens tudo aquilo que eu tenho medo desde que eu era pequeno. Porque quando eu era moleque eu tinha mania de ver filmes de terror e tal, e foi quando eu comecei esse meu cagaço por filme de terror, né? Agradeço ao Wes Craven, né, por ter feito lá o A Hora do Pesadelo, né? E esse filme é aquele filme que eu não paro de ver, mas que eu tenho um cagaço fudido. E eu acho que o Jordan Peele ele foi muito feliz, né, na forma como ele terminou a história, mostrando esse embate entre essas duas versões de luz e sombra, positivo e negativo, enfim. A minha única crítica extremamente negativa quanto a esse filme é justamente essa tentativa do alívio cômico, né, cara? Que tá demais no marido. É o Winston Duke, faz o marido dela. Isso. Que eu também já esqueci o nome do cara, do personagem, mas enfim. Abraham. Não, Abraham é a cópia dele, né? Não sei. Agora não vou lembrar também. Mas tem um humor exacerbado, mais até do que o Corra. Então isso me incomodou um pouco. Porque em momentos assim, você não imagina aquilo acontecendo na vida real. É claro que o filme é uma ficção, não é pra ser um espelho da realidade o tempo inteiro. Mas se você tenta transferir aquilo pra realidade, você não consegue imaginar uma pessoa que o tempo inteiro sendo perseguido por um assassino que é a sua cara vai fazer piada o tempo inteiro, sabe? São essas coisinhas que me cansaram um pouquinho. E não é algo que é, pontual. É o filme inteiro. O cara começa fazendo piada, e no meio do filme tá fazendo piada. Quebrei a perna, agora como é que eu vou correr? O branco não corre com a perna quebrada, mas preto tem que correr com a perna quebrada, não sei o quê. Ele tenta fazer piada de conotação de crítica racial, só que acho que se perde. A maior crítica nesse filme aqui não chega nem a ser racial. Ou você concorda comigo? Eu acho que a crítica aqui é sobre a forma como a gente vive, o consumo, o sistema que a gente vive. Isso. A forma de você quebrar esse sistema opressor que a gente vive todo santo dia, o qual a gente sai, a gente trabalha, a gente tem filho, e a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, e morrer, entendeu? E eu acho que tanto é que eles fazem até um paralelo com a posição, com o período político dos Estados Unidos no momento e tudo mais. Então eu acho que nesse filme a crítica ela não foi voltada para questões de racismo, ela foi voltada para o sistema vigente norte-americano, que é opressor
que te obriga a trabalhar até você morrer e... Não só norte-americano. Não só norte-americano, no mundo de uma maneira geral, né? Eu senti que foi isso, né? Foi uma maneira de quebrar os grilhões e tomar a frente da situação e você quebrar o sistema. Isso. Lutar contra o poder, sabe? Fight the power. É tipo isso. Foi bom você pegar esse termo em inglês aí, porque eu lembrei que o nome do filme em inglês é Us, né? US. United States. United States, exatamente. E se você for pegar o primeiro filme, que é Get Out, ou seja, Fuja... Get out of United States. Fuja dos Estados Unidos. Será? Você deve lançar algum filme agora chamado From, ou tipo Chu, ele bota Chu, algum outro filme vai E aí ser quando você juntar Cuba. tudo, você fala: ah, Jordan Peele, seu safado. É assim, ele tá pensando nisso. Ele age de formas estranhas, mas a gente que vai entender no final o que ele tá querendo dizer. Galera, passando pro nosso último filme, que pra mim é o filme mais sensacional dessa lista, é o meu favorito, O Farol. Que é um filme também da A24 e é um filme sensacional ao meu ver, porque é um filme que ele lida com sentimentos com questões de isolamento e loucura. Você imagina, você trabalhar num farol, o qual é só você e um cara que você mal conhece, que vive te dando ordem, o qual claramente não vai com a tua cara, e eles têm uma relação muito conflituosa, uma relação de dependência e de conflito, né? E aos poucos esse isolamento e essa loucura e as coisas do dia a dia vão fazendo com que o filme seja uma espiral de loucura que você entra e não consegue sair. Quando eu falei no início do episódio aqui que a gente só tinha 2 filmes nessa lista que eu quase não considerava errado, sendo que um não tinha erro nenhum, esse é O Farol, brother. Não tem erro nenhum nesse. Talvez o único erro seja ele ser muito curto. Eu acho que poderia ter um desenvolvimento melhor de personagem ali, mas eu acho também que dentro do que foi proposto foi o suficiente. E a história do filme... detalhe, ele é dirigido também pelo Robert Eggers, que é o mesmo paizão aí que nos deu A Bruxa. Então, é ele mostrando realmente que terror é a onda dele, né? Essa onda de horror. E ele traz aqui uma história super diferente de A Bruxa, uma temática diferente. A estética do filme é diferente, né? Uma abordagem diferente. Se você olhar tecnicamente, o filme lembra... Eu posso estar enganado aqui, tá, galera? Quem souber, depois comenta aí nos comentários. Escreve nos comentários. Mas eu acho que ele faz uma alusão... O filme é em preto e branco, né? Tem um formato quadradão, que eu acho que é 1:19:1, acho que é o formato do filme, que ele é quadradão. E ele remete a uma estética soviética, dos filmes soviéticos. Então, acho que são imagens bem bacanas que meio que faz uma homenagem ao próprio cinema, sabe? Tem uma coisa bacana. E tecnicamente o filme é impecável. E as atuações, cara. Willem Dafoe, que é um puta ator, chega a ser até redundante falar o quão bom esse cara é, porque não tem um filme ruim desse cara. E ainda que o filme seja ruim e você não goste, a atuação do cara é sensacional. Como, por exemplo, o Anticristo, que é do Lars von Trier. Lars von Trier, Eu gosto da atuação dele, mas o filme é muito meia boca, né? Mas enfim. E a gente tem o Robert Pattinson, que é um excelente ator aí. O cara é estigmatizado até hoje por ter feito Crepúsculo. Mano, Crepúsculo foi apenas um trabalho, um momento da vida dele. E ele, enquanto ator, ele cresceu bastante. Então, e ele vai ser o novo Batman dos cinemas, e eu acho que a gente tá em boas mãos. Chupa essa. Né? Chupa haters. Mas a verdade é que o Robert Pattinson é um excelente ator. Eu tinha esse preconceito com ele, eu não vou negar. E aí eu comecei a procurar mais sobre a filmografia dele. Cara, o Robert Pattinson faz cada filme, galera. E muita gente está reclamando do fato dele ser um novo Batman. O melhor exemplo que eu dou é o exemplo do Heath Ledger. Heath Ledger era o cara da comédia romântica e simplesmente entregou um Coringa sensacional. Ponto. O melhor até vir o Joaquin, né? Phoenix. Bom, eu não vou entrar nessa questão aqui de quem é melhor, se o Joaquin ou se o Heath Ledger, mas o ponto que eu queria levantar é que deixem para criticar positiva ou negativamente depois que o filme sair. E só pelo trailer do Batman, que foi feito com 25% de filmagens, você já vê que é um Bruce Wayne completamente diferente. Isso só reforça o talento que o Robert Pattinson tem como ator. E a interação dele
né, com o personagem do Willem Dafoe nesse filme do Farol é sensacional, porque existe uma relação de dependência e de repulsa, né, porque você imagina, né, um tempo que não é agradável, tá sempre chovendo, as provisões estão terminando, o navio que deveria trazer mais provisões não vem, as provisões que eles têm, já a água da chuva já estragou tudo, e tem essa coisa, esse elemento místico que é o farol. Toda noite o Willem Dafoe tá lá naquela porra daquele farol, e o personagem do Robert Pattinson, que faz o Ephraim Winslow, meu xará, ele fica olhando e fica assim, cara, que porra é essa? Toda noite ele tá lá no farol, o que tem ali? Isso começa a instigar e chamar a curiosidade dele. E engraçado também é o seguinte, o personagem do Willem Dafoe, que é o Thomas Wake, ele tem uma relação quase sexual com o farol, né? Porque ele inclusive ele sempre sobe lá pelado. Tipo, e você vê que ele tem uma espécie de entrega física, um torpor físico, né? Porque ele fica como se tivesse extasiado quando fica de frente pro farol. Então ele já tá bastante viciado no que o farol faz ele sentir. E o engraçado é o seguinte, o Ephraim Winslow, que é o Robert Pattinson, ele nunca teve no farol, e mesmo assim ele sente que o farol chama por ele. Então ele já meio que é dependente do farol sem nunca ter experimentado dessa droga, vamos dizer assim. Uhum. E o filme é uma grande alusão à história de Prometeu. Prometeu, né, era... Prometeu, mas não cumpriu. Não, esse filme cumpriu muito. Foi. E aí, esse filme é uma grande alusão à história de Prometeu, porque Prometeu ele roubou o fogo dos deuses e levou para a humanidade, fazendo com que a humanidade evoluísse. E a punição que Zeus traz para Prometeu é ele ser torturado pela eternidade numa pedra, né? E todo dia ele ter as vísceras arrancadas por pássaros, né? E que no filme, no caso, quando a gente termina o filme, né, tem uma imagem sensacional que é a do Robert Pattinson tendo as vísceras arrancadas, né, pelas gaivotas. E o Thomas Wake fala, não mexa com as gaivotas, ela tem uns espíritos de marinheiros e tal, não sei o quê. E o que o Robert Pattinson faz, puto da vida? Ele pega uma das porras daquelas gaivotas e mata com o auge da ferocidade, do ódio, porque ele desconta toda a frustração dele e a relação dele com o Thomas Wake ali naquela porra daquela gaivota. Então eu acho muito bacana a forma como ele conduz a história, esses elementos que ele introduz na história. E o Thomas Wake na história, se eu não me engano, ele é o personagem Tritão. Tritão na mitologia, se eu não me engano, eu acho que ele é um dos filhos de Poseidon. E o farol, né, seria o fogo de Prometeu, né? Então ele é esse objeto de admiração e tudo mais. E, cara, é uma história que você precisa ver. É uma história que também ele tem ele é contado de uma forma pausada, não é um ritmo frenético, mas tem os seus momentos mais agitados. E basicamente é isso, um filme sobre isolamento, sobre loucura, sobre convívio, sobre amor, sobre ódio, né? Sobre querer voltar à vida que você tem, mas não pode, e você ter uma relação mega conflituosa com a pessoa que você é obrigado a estar ali o tempo todo, e uma hora eles são amigos, uma hora eles são inimigos, e o que faz tudo tornar mais sustentável é o álcool, né? Porque o álcool é o que... Na verdade, acho que tem até um momento que eles chegam a ter um alento um com o outro de abraçar e dançar junto. É quase um teor sexual ali, sabe? Porque eles não estão tendo relação com ninguém, né? Porque eles estão ali, eles estão tão chapados, tão loucos, que eles estão dançados, abraçados com o outro, e você não fica assim, caralho, que porra é essa? Tipo, eles vão se pegar, e aí eles se dão conta do que tá acontecendo, e eles começam a dar porrada no outro pra reafirmar a masculinidade deles, entendeu? E eles começam, e tipo assim, depois que eles se dão um soco, se batem, eles começam a rir e tal, sabe? E volta tudo normal. Então, é um filme que mexe muito com o psicológico dos personagens. E a gente compra. Quem tá assistindo, compra essa história. Pelo menos eu comprei essa história, eu gostei muito. Eu quero mais que o Robert Eggers faça mais filmes loucos assim. Pra tu ver, né? Cinéfilo não é bagunça. O Efraim falou aqui, ó, parece até que ele fumou. Eu juro que ele não fumou, tá? Pelo menos hoje não. A gente fala besteira, mas a gente tenta falar besteira de uma forma embasada. Porque o importante não é falar besteira só. Tem que falar besteira com convicção. Exatamente. Errou, mas tá errando com convicção, parceiro. Exatamente. Não, mas sério, essa analogia que o Efraim fez, e que talvez seja realmente a correta, porque tem uma cena no final do filme, como o Efraim falou, que mostra isso, né? Do Ephraim Winslow sendo punido ali, né, pelas gaivotas, tendo as vísceras comidas e tudo mais. E é realmente um filme muito impactante, cara, porque o filme de terror, ele não é construído só pelo roteiro, não é construído só pela direção. A fotografia, ao meu ver, ao meu humilde ver, tá?
lembrando que ninguém aqui é profissional de cinema. Tirando o Efraim, que é fotógrafo, eu não sou nada. Eu só sou um admirador. Mas a fotografia de um filme, cara, principalmente um filme de terror, ela contribui muito pro tom do filme, né? Com certeza. E tem a cena, cara, que é a cena... Todos esses filmes que a gente falou, tem uma cena que é primordial. A gente foi falando de cenas específicas aqui. Pra mim, o primordial desse filme é ele inteiro. Mas tem uma cena específica que me agrada demais, que é a discussão entre o William Dafoe e o Robert Pattinson. Eles estão ali discutindo sobre se o Efraim gosta ou não, o Efraim Winslow, né, o personagem do Robert Pattinson, se ele gosta ou não da comida que o cara cozinha. Ele fala, você não gosta da minha cozinha, de comer o cozinho, você não gosta do meu cozinho? Ou seja, é um assunto trivial, cara, um assunto trivial. Eles estão conversando ali sobre bobagem. Aí do nada ele começa a rogar uma praga em cima do cara. Essa cena é sensacional, meu Deus. E se não fosse pela fotografia, pela forma que foi colocada a câmera num contra-plongé, assim, né? De a baixo luz pra cima. que tá ali. Isso. Aliás, a fotografia desse filme é linda, porque é o seguinte, como é luz e sombra o tempo todo, tem momentos que a luz e a sombra, elas ajudam a contar não só a história, mas elas ajudam a dizer o que o personagem tá sentindo. E nessa cena específica, que ele tá rogando aquela praga, é um contra-plongé, né, de baixo pra cima, a luz dele, ele tá num porte ameaçador, e você fica assim, cara, o que tá acontecendo? Que porra é essa? Ele só tá bêbado falando? Ele tá realmente rogando uma praga? O que tá acontecendo? E você fica assim, cara, que caralho tá acontecendo? É interessante porque normalmente, não digo normalmente, mas foi o que eu li, né, eu dei uma pesquisada sobre isso. É comum de quando você vai usar o contra-plongé, você utilizar uma luz ao contrário, ou seja, de cima para baixo. Mas nesse caso não, tá de baixo para cima. Exatamente. Que dá um tom mais ameaçador a ele, dá um tom de ameaça, dá um tom de... quase como se fosse um personagem que tá... tipo um personagem de terror, sabe? Que isso, te assusta. E a fotografia ela é muito boa por isso. E, na verdade, em alguns momentos, especificamente até no Farol, tem uma cena do Farol, cara, a fotografia ela é tão bem pensada que existe um jogo de luz e sombra lindíssimo nessa cena, que é o William Dafoe lá no Farol e o Robert Pattinson embaixo olhando. E tem um jogo de luz e sombra que fica passando ali em cima do Robert Pattinson. Eu fiquei assim, mano, é sensacional. É sensacional. Cara, o cinema é isso. O cinema é te proporcionar sensações, sabe? Ser sinestésico, te fazer sentir as coisas. Isso. E visualmente esse filme é arrebatador. E eu fiquei assim, cara, quando o filme terminou, claro, muita gente pode, né, ficar com aquela sensação de caralho, que porra de final é esse? Né? E tanto que quando eu olhei, eu pensei assim, cara, isso aqui tem a ver com o mito do Prometeu, porque eu já conhecia por ter estudado isso na escola. E aí depois eu fui pesquisar pra ter certeza. Então quem não conhece pode meio que ficar voando e tal. Realmente não é um final explicativo, né? Que você fala, aconteceu aquilo, tem margem para interpretação. E essa foi a que eu tive, de fato baseado no mito do Prometeu. E, cara, tudo isso, a interação entre os personagens, a fotografia, os aspectos técnicos, a forma como terminou, as várias simbologias do filme, a figura da sereia e a relação conflituosa e o teor sexual e a masculinidade tóxica entre eles. E, cara, eu fiquei... Foi de cair o cu da bunda. Eu fiquei assim, mano, que final. É muito legal também, quando você falou dessa parte da sexualização, do teor sexual, da tensão sexual, né? Que o personagem do Robert Pattinson, ele toca a punheta por um negocinho pequeno. Uma imagenzinha de sereia. E depois quando ele vê a sereia, que é quando ele podia, talvez, tentar conquistar aquela criatura mítica que ele tá desejando tanto, ele sente medo. Porque ele percebe que o que ele tá desejando é algo totalmente irreal pra realidade dele. Né? Irreal pra realidade dele, mas é basicamente isso. Engraçado, vou te falar, essa cena me assustou. Te assustou? Me assustou. Essa, porque eu olhei, tipo assim, tá, a mulher tá ali parada. Aí a imagem, né, ela vai descendo, né, um close, né, vai descendo. Ela tava dormindo? Deu a entender que ela tava dormindo, né, ela tava ali desfalecida, né. É verdade. E aí ela acorda e, cara, a forma como ela acorda e a expressão dela... E, gente, eu vou dar aqui um outro trauma que eu tenho desde pequeno, tá? Eu tenho trauma com sereias. Sim. Eu não estou de sacanagem, eu tenho trauma com sereia. Inclusive tinha uma novela na Manchete, que eu não lembro agora o nome da novela, mas era uma novela que falava sobre sereias na Manchete há muitos anos, 1900 em Guaraná com rolha. E eu sempre tive medo do mar, sempre respeitei muito o mar, e eu sempre tive muito medo do mar. E eu cresci também lendo histórias de criaturas Então, cara, eu tenho um cagaço fudido dessa porra. E aí quando eu vi aquela sereia, e a forma como ela acorda, e ela tá claramente querendo assustar e ao mesmo tempo caçoando
do Ephraim Winslow, cara, eu me senti aquele cara. Eu falei assim, caralho, que porra é essa? Então, tipo assim, não foi aquele susto, como é em filme comercial, que pá, dá aquele barulhão. Mas eu fiquei assim, caralho, que parada é essa? Que parada é essa? É o desconhecido, sabe? E sim, gente, vocês podem rir da minha cara, mas eu fiquei com cagaço dessa cena assim. Então todo mundo sabe que se quiser botar medo no Efraim, é só dar pra ele uma imagem do Aquaman, que é praticamente uma sereia. É tipo isso, né? Então, mas uma coisa que eu gostei muito desse filme, cara, é que por conta dele ser preto e branco, de exigir uma fotografia que trabalhe muito bem essa dinâmica da luz e sombra, que Fotografia não, fotografia, tá bom. Eu falei fotografia. Eu entendi ortografia. Eu também preciso treinar minha ortografia, falando nisso. Foi esse lance justamente de que mesmo de dia parecia que estava de noite. E o dia, nesse filme, não é algo que vem para acalentar aquela tempestade que aconteceu à noite. É justamente para preparar para mais uma que vai surgir na É um ambiente extremamente inóspito, né? Um negócio hostil. É opressor, é uma coisa Isso. que, tipo, você tá aqui, mas você não é bem-vindo, sabe? Eu me senti assim, vendo esse E é filme. justamente isso. Por isso que a gente não tem ressalva alguma. Assim, eu pelo menos não tenho ressalva alguma. Não, eu contra esse também filme. Começa pela premissa do filme, que é muito boa. Essa questão do isolamento. Lembra bastante o Iluminado, né? Claro que o filme ele não chega a ser original nesse ponto. A gente tem outros filmes que tratam de uma temática semelhante de pessoas presas no farol, inclusive. Mas a forma como ela é trabalhada, construída, conduzida, interpretada, cara, dirigida e fotografada, roteirizada, Atuada. o design de produção, a maquiagem, cara, o filme é excelente, é redondinho de ponta a ponta, não tem um ponto fora da curva, finaliza de um jeito espetacular. A construção dessa obsessão que o Efraim vai começar, não o nosso Efraim aqui, né, mas o Efraim do filme, vai começar a ter em relação ao farol, é algo que é realmente construído, não é algo que acontece abruptamente, porque ele vê o frenesi que uma outra pessoa tem com aquele farol e ele quer sentir aquilo também, porra. Ele tá numa ilha, longe de tudo, que a comida tá acabando, como o Efraim falou, né? O navio que tinha que para chegar há 2 dias tá uma semana atrasado, tá começando a pirar. Então toda a construção de obsessão que esse personagem vai ter em relação a esse farol é realmente muito bem construída, cara. Mano, filmes que lidam com isolamento, lidam com... Você tá isolado, você tem mais de uma pessoa, vai haver o conflito, vai haver a loucura, vai haver o embate. Cara, Alien, o Oitavo Passageiro é assim, sabe? Ele tem essa coisa de vocês estarem reclusos e você sabe que tem uma ameaça ali, que vocês vão ter que lidar em algum momento e vai morrendo um por um, sabe? Até filmes de terror dos anos 80, filme de cabana, tipo Jason também, estão isolados num canto, tem um mal ali pra resolver. A Morte do Demônio também. A Morte do Demônio também, né? O Evil Dead, né? Tanto a versão mais atual quanto a versão clássica, sabe? Então eu acho que é um tema que, quando bem explorado, ele traz resultados muito positivos. Tanto é que eu comecei a pensar o seguinte: se eu estivesse no lugar tanto do Thomas ou do Ephraim Winslow, será que eu faria o mesmo? É aí que eu fico. É aí que eu não recrimino tanto os personagens, porque eu fico perguntando, cara, eu faria melhor do que esses caras? Eu faria pior do que esses caras? Pois é. A gente sempre fica naquele dilema moral, né? Exatamente. E acho que o filme tem que fazer isso mesmo. O filme tem que, por mais que não seja um filme que se proponha a criar debates filosóficos e tudo mais, a função do cinema, cara, além de te entreter, né, obviamente, é também te fazer pensar em certos aspectos. É claro que se você for ver um filme que se propõe a isso, certamente, o filme vai te trazer uma reflexão bem maior do que o entretenimento, isso é óbvio. Mas, por exemplo, filmes como um blockbuster aí, Interestelar, que é um filme que te traz uma reflexão sobre família, sobre tempo, não sei o quê, e traz entretenimento porque as imagens são maravilhosas. Sim. E, pô, cinema tem que ser isso, cara. Cinema, se ele não for pra entreter e fazer pensar, minimamente nem que seja minimamente, né? Te fazer refletir sobre alguma coisa. Ou nem que seja um filme de comédia que sirva de escape. O cinema tem que ser escape, tem que ser entretenimento, tem que ser reflexão. Tem que ser informativo. Inclusive, falou de informação, eu lembrei que o Daniel Kaluuya vai estrear um filme, estrelar, no caso, um filme como o Fred Hampton, dos Panteras Negras. Então fiquem ligados que pode ser um filme que tem algumas certas influências aí de uma galera que não gosta tanto do movimento dos Panteras Negras, então pode ser que seja um filme, como é que se fala? Quando você deixa de fazer uma coisa para poder prejudicar o outro? Não sei. Sabotado, tipo sabotado. Tipo sabotado, mas não é exatamente essa palavra. Mas enfim, o cinema é isso, boicotado. O cinema é isso, a gente precisa sempre trazer, não digo um estudo, né, mas sim uma análise sobre os filmes, porque
Pra quem gosta, cara, analisar o filme é uma coisa sensacional. Pra quem não gosta, pra quem gosta de curtir o filme, também é muito bom ouvir umas teoriazinhas de vez em quando, né? Então, galera, esse foi o nosso MesaCast falando sobre o pós-terror. Eu, particularmente, acho que esse termo não é tão correto assim, mas Eu também não. Independente de você achar que é correto ou não, a questão é: vejam filmes, vejam histórias, contemplem diretores, contemplem diferentes visões e apreciem a sétima arte e vejam os filmes dessa listinha aqui para vocês tirarem as suas próprias conclusões. É isso aí, galera. Muito obrigado por você ter ouvido o episódio até aqui, por ter aturado a gente aqui falando essas besteiras. Eu com a minha cinema. Voz de taquara rachada aqui, tá foda. Mas é isso, galera. A gente se vê no próximo episódio, que a gente pretende manter uma frequência aqui, pelo menos mensal. Vamos fazer um compromisso aqui agora de tentar manter mensal, pelo menos? Eu acho que uma vez por mês, um podcast uma vez por mês é legal, né? Rola, né? Rola. Depois a gente tenta diminuir essa frequência, esse intervalo, no caso. Mas a gente se propõe aqui a fazer pelo menos uma vez por mês. A gente vai fazer no início do mês, então tá tranquilo. Já tem um mês aí de folga. Mas é isso aí, galera. A gente tenta trazer mais novidades aqui pra vocês no nosso próximo episódio. Muito obrigado de verdade. Não deixe de seguir as nossas redes sociais. É só procurar no Instagram, no Facebook, no YouTube, Mesa pra 4 e também o nosso site, mesapra4.com.br. Um abraço e até a próxima. Esse rapaz é muito eloquente, né, cara? Gente, valeu, muito obrigado. Curtam, compartilhem, comentem respeitando, nada de xingar o coleguinha se tiver uma opinião divergente da sua. Vamos tentar manter uma boa política para todo mundo poder curtir. Forte abraço para todo mundo. Valeu!